turistando pela Oceania. A Oceania é um continente situado entre os oceanos Índico e Pacífico, a sudeste da Ásia. É composta por 14 países, além de ilhas e territórios ultramarinos pertencentes a outros países, tanto oceânicos quanto de outros continentes. A maior e mais populosa das nações é a Austrália, que consiste também na principal economia do continente. Destaca-se também a Nova Zelândia. No total, o continente possui cerca de 42 milhões de habitantes e apresenta condições bastante contrastantes, no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos de seus países. A Oceania é o menor continente do planeta, e sua maior parte está situada no hemisfério sul, sendo que alguns de seus territórios ficam no hemisfério norte, como é o caso dos Estados Federados da Micronésia, divididos em 4 regiões: Australásia, Melanésia, Micronésia e Polinésia. A Oceania possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, e somente a Austrália corresponde a 89,8% dessa área, enquanto o território neozelandês, o segundo mais extenso, corresponde a 3,1% da área continental. É composta por um conjunto de países insulares e territórios ultramarinos que são parte de outros estados não pertencentes ao continente, como França e Estados Unidos, e também de países oceânicos, que é o caso das ilhas que integram a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália é o seu maior país, enquanto Nauru, ou República de Nauru, é o menor. A Austrália concentra 70% dos habitantes da Oceania. Ficam no país também as maiores cidades do continente. As nações mais ricas são a Austrália e a Nova Zelândia, e entre as mais pobres estão a Nauru e Tuvalu. Grande parte da população oceânica vive nas cidades, chegando a quase 70%, mas essa não é uma realidade de todos os países. Na Papua Nova Guiné, por exemplo, somente 13,5% dos moradores vivem em áreas urbanizadas. Geograficamente, a Oceania é a menor das grandes regiões continentais do mundo, em termos de área terrestre, mas abriga uma vasta extensão oceânica. As ilhas do Pacífico variam de pequenos atóis de corais a grandes territórios vulcânicos, como a Nova Zelândia. A Austrália é um dos maiores exportadores mundiais de minério de ferro e carvão, além de produtos agrícolas como trigo e carne. Já as nações insulares do Pacífico são dependentes do turismo, da pesca e de remessas de dinheiro enviadas por familiares que vivem no exterior. Países da Oceania. Na Oceania existem 14 países, ou territórios independentes, e alguns territórios dependentes administrados por países que não pertencem ao continente. Os países da Oceania não possuem fronteira terrestre, sendo separados apenas por massas de água. São eles: Austrália, Estados Federados da Micronésia, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, República de Nauru, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Vamos agora conhecer cada um deles. Austrália. A Austrália tem vários climas por todo o seu continente, mas o verão e o inverno são bem distintos em cada região. Em Sydney e por toda a costa leste australiana, por exemplo, o calor é intenso e favorável às praias. Já na costa sul, na região de Melbourne, os dias são mais frios e até mesmo no verão o ar é mais fresco. É preciso sempre ter uma roupa mais quentinha por perto. Na costa oeste o clima é mais desértico, o frio e o calor se revezam durante dia e noite, e a primavera e o outono são períodos perfeitos para conhecer essa região da Austrália. Na hora de decidir quando viajar para a terra dos cangurus, lembre-se que uma das melhores épocas também é o fim de ano. Embora o país esteja com um número alto de turistas, a queima de fogos na virada do ano é indescritível, de tão linda. Lembre-se ainda que o fuso horário em Canberra, capital da Austrália, é 13 horas à frente do horário do Brasil. Conhecer a Austrália é um dos desejos de muitos turistas, e os brasileiros se identificam bastante com o seu clima de verão, belas praias, povo acolhedor e muita animação. Não há voos diretos do Brasil, e geralmente os brasileiros vão até Los Angeles, nos Estados Unidos, e de lá seguem para a terra dos cangurus. E mesmo assim, com escalas, e o tempo de viagem passa de 20 horas. Se você pretende morar ou fazer intercâmbio neste país, saiba que 3 transportes você utilizará muito por lá: os ônibus, os trens e as balsas. Prepare-se também para comer os melhores hambúrgueres e meat pie da sua vida. A Austrália é o país ideal para quem quer curtir o estilo praiano. No verão as praias como Bondi, em Sydney, ou Whitehaven Beach, em Whitsundays, recebem vários turistas, e sua estrutura colabora muito para que o público as escolham. Não deixe de apreciar a grande barreira de corais, para conhecer mais sobre a vida marinha e seus belíssimos corais. Muitos turistas vão ao Parque Nacional de Kakadu nesse período do ano, para realizar atividades na natureza, ou apenas para desfrutar de uma paisagem magnífica. Em Sydney acontecem diversos festivais de música e cultura para quem gosta de viajar e participar das atrações nesta época do ano. Esta é uma sugestão perfeita, pois são bem animados. A atmosfera do inverno na Austrália é aconchegante, e é uma boa oportunidade de ter uma visão da paisagem toda coberta de neve, no clima frio. Nessa época do ano é excelente para a prática de esportes radicais ao redor do país, e é fácil de encontrar estações de esqui, como em Treidgo ou Perishir. Para quem quer ver a vida marinha e foi para o país no inverno, saiba que terá a possibilidade de observar as baleias na costa sul na Península Floria do Sul. E não pense que é só no verão que ocorrem os festivais, pois nessa época do ano também, como o Winterfest, com muita bebida e comida típica. Aproveite também para conhecer as vinícolas da região e deguste de suas variedades de vinho. Em Melbourne realize um passeio cultural e gastronômico e saboreie a culinária local.
Na Austrália os trens são muito utilizados, pois são veículos muito limpos e pontuais, além de muito bem estruturados, tanto que, somente em Sydney são mais de 170 estações de trem dando o suporte necessário para o deslocamento de quem precisa. Quem preferir utilizar os ônibus, também se surpreenderá com a eficiência desse transporte público. As superlotações são raras, pois a pontualidade dos ônibus contorna esse problema, e em regiões mais centrais, onde o movimento é maior, as linhas de ônibus passam nos pontos de 15 em 15 minutos. Tanto em trens quanto em ônibus, os passageiros usam um cartão semelhante ao de crédito, para debitar o valor das passagens sempre ao final do trajeto. Já as balsas também servem como um dos meios de transporte público, porém, você dividirá espaço com muitos moradores de Sydney, que vão ao trabalho usando a balsa. Procure ficar em hotéis ou pousadas que estejam perto de farmácias, supermercados e lojas de conveniência, isso facilitará bastante o seu deslocamento. Explore ao máximo os lugares para onde for, registrando todos os momentos, e fique atento às programações, pois durante sua estada poderá ter algum show ou espetáculo teatral bem legal para assistir. Curta as praias e suas águas lindíssimas, principalmente no período da manhã, quando há menos aglomeração. Leve biquínis, shorts, saias e blusinhas frescas, mas coloque na mala também calças, e pelo menos um agasalho mais quente. Afinal, se você quiser conhecer cidades mais frias da Austrália, será preciso se agasalhar um pouco mais. Por isso observe que as roupas que você deverá levar na mala dependerão do seu roteiro de viagem. Também é válido levar um par de tênis para caminhar de uma praia a outra. E não se esqueça dos documentos pessoais e dos remédios que você faz uso constante. Aproveite para conhecer lugares desertos como o Outback, e lembre-se de Austrália é a terra dos cangurus e koalas, e são milhares deles espalhados por todo o país. Fique atento, pois poderão aparecer os koalas escondidos nos topos das árvores, mas não se preocupe, pois eles são dóceis e lindos de se ver. Já os cangurus são mais ariscos e mais difíceis de serem vistos em qualquer lugar. Quanto à sua permanência na Austrália, vai depender do que você vai querer ver neste país. Em 7 dias você poderá centralizar seus tours por Sydney, com suas atividades culturais e visitas aos atrativos turísticos, desde a Opera House até os passeios de helicóptero, e idas aos bares e restaurantes de Sydney. Aproveite para conhecer também as Blue Mountains, depois siga para Hamilton Island, ou para Melbourne, a fim de conhecer praias sensacionais e as barreiras de corais, em Hamilton. Em 14 dias, para começar o tour, circule pelos atrativos turísticos de Sydney, vá até a Opera House, e conheça a praia de Bondi, que é imperdível. Depois voe para Melbourne, vá aos bares e restaurantes badalados, e por fim frequente as belíssimas praias desta moderna cidade. Em seguida, siga para Brisbane e se delicie nessa bela cidade repleta de parques e jardins. Em 21 dias, faça o mesmo roteiro de 14 dias, mas com muito mais calma e sem pressa, podendo até acrescentar alguns dias a mais em algumas das cidades citadas. Após essas 2 primeiras semanas de viagem, vá para a Island Hamilton ou para Cairns, onde está a barreira de corais mais maravilhosa do mundo, e conheça essa obra fantástica da natureza. A gastronomia no país australiano é diversa, pois oferece praticamente todos os tipos de comida que existe no mundo, e não tem como deixar de gostar de alguma delas. Mas os turistas querem mesmo é saborear e experimentar a culinária australiana, como os famosos hambúrgueres, fish and chips e Aussie meat pies são os mais pedidos por quem quer conhecer estas delícias. Os australianos são apaixonados por hamburguerias, e comem os famosos hambúrgueres australianos inclusive pela manhã, para complementar o breakfast. Nos churrascos os hambúrgueres também são muito tradicionais. Assim, é comum ver hamburguerias sensacionais em Sydney, que abrem logo pela manhã, para o breakfast e fecham tarde da noite, só depois de oferecerem o jantar com muitos hambúrgueres. E quando o paladar pede pelas deliciosas fish and chips, procure o restaurante mais próximo, pois certamente essa opção estará no cardápio também, principalmente nos restaurantes de Sydney. Fish and chips são filés de peixe fritos com batatas fritas, e para deixá-los ainda mais saborosos, um molho tártaro também é servido junto desta iguaria. Nos restaurantes da região costeira, este prato típico são os melhores. Sabe aquela empada com recheio de carne que tem aqui no Brasil? Pois bem, as meat pies são muito parecidas, mas elas têm uma massa bem fininha e são repletas de recheio, e na maioria dos restaurantes é servida com uma pasta de ervilha que deixa o prato com um sabor ainda mais incrível. Por toda Sydney, nos mais variados estilos de restaurantes, as meat pies são facilmente encontradas, e nos food trucks, são presenças constantes nos cardápios. A gastronomia da Austrália é deliciosa e vale a pena conhecer cada sabor. Os restaurantes atendem a todos os paladares e bolsos. A Austrália é muito conhecida pelos seus cangurus, koalas e diabo da Tasmânia, e muitas pessoas viajam com a intenção de ver esses animais de perto, e isso é possível, pois existem várias reservas que permitem a visitação do público. Você poderá ir até os parques nacionais, como o Nacional de Kakadu, ou o Parque Nacional de Flinders Ranges, ou ainda o Parque Nacional de Grampians, para conhecer os cangurus. O Ealesville Sanctuary, localizado em Vitória, é um verdadeiro santuário da vida selvagem e lá poderão ser vistos, além destes animais, outras espécies. Na parte sul do país, está a ilha Kangaroo Island, existe um grande número de cangurus que impressionam a todos. O Parque Nacional de Cradley Mountain Lake St. Clair, na Tasmânia, é perfeito para quem quer conhecer o famoso diabo da Tasmânia, mas fique atento sobre as excursões organizadas para visitação nesses locais. Assim é muito mais fácil ter uma experiência completa na Austrália. Estados Federados da Micronésia.
Os Estados Federados da Micronésia são um arquipélago localizado no Oceano Pacífico Sul, famoso pelo turismo de luxo e pelas praias paradisíacas, com areias claras e águas cristalinas. Destino ideal para quem quer ter contato com a natureza e, de quebra, curtir dias de muito sossego em praias incríveis. O país é pouco procurado por turistas brasileiros, mas merece entrar no seu roteiro de viagem. A região reúne centenas de ilhas praticamente intocadas, que já foram alvo do interesse de espanhóis e norte-americanos que se instalaram por ali durante a Segunda Guerra Mundial, e só saíram na década de 80. Santuário marinho rodeado por vulcões, o arquipélago é um país rico em cultura e beleza, com paisagens exuberantes e excelente infraestrutura. Lar de pouco mais de 110 mil habitantes, a Micronésia é considerada uma das pérolas do Pacífico, localizada em uma região quase selvagem, conhecida pelas belezas naturais. Ali, o oceano se tinge em tons de azul esverdeado e turquesa, com águas quentes e cristalinas que são perfeitas para longos mergulhos, prática de esportes aquáticos ou simplesmente para o relaxamento. Se você procura um paraíso tropical para suas próximas férias e quer fugir de lugares badalados e lotados, como Cancún, Punta Cana ou praias mediterrâneas, vale a pena considerar o arquipélago Estados Federados da Micronésia como destino. Os Estados Federados da Micronésia, ou simplesmente Micronésia, são um país insular, ou seja, que fica em um conjunto de ilhas ao sul do Oceano Pacífico. A região tem o termo Estados Federados no nome, porque é formada por 4 estados representados como estrelas na bandeira do país: Chiu, Koh Sai, Pohnpei e Yap. Apenas 65 das mais de 600 ilhas da Micronésia são habitadas, como Yap, Chiu, Pohnpei e Koh Sai, o que significa que a grande maioria das ilhas e ilhotas que formam o arquipélago são praticamente desertas. A capital do país é a pequena Palikir, com pouco mais de 5 mil habitantes, localizada na ilha de Pohnpei. As 4 principais ilhas do país têm seus próprios aeroportos, que recebem exclusivamente voos regionais, incluindo monomotores e bimotores, que fazem o transporte entre as ilhas. O principal aeroporto da Micronésia fica na ilha de Pohnpei, mas não existem voos diretos do Brasil rumo ao país da Oceania, e o turista precisará encarar até 4 escalas para chegar ao seu destino. Os Estados Federados da Micronésia são um país tropical, com temperaturas elevadas em qualquer época do ano e sem diferenças perceptíveis nos termômetros entre as diferentes estações. Mesmo assim, é essencial ficar de olho no calendário antes de agendar a sua viagem. A estação seca acontece entre os meses de dezembro e abril, quando a temperatura do mar fica entre 28 e 29 graus Celsius. Nas ruas o calor chega a 32 graus Celsius, e esta é a época mais badalada do ano, auge da temporada turística, quando os preços estão mais caros, e mesmo assim é difícil fugir desse período por conta das condições climáticas locais, muito agradáveis. Os meses de junho a outubro registram fortes tempestades tropicais e até mesmo tufões, que poderão atrapalhar a sua viagem. O país insular é formado por mais de 600 ilhas e ilhotas paradisíacas, com vegetação exuberante e vida animal abundante. As praias paradisíacas da Micronésia estão, sem dúvidas, entre os principais atrativos turísticos, mas o país tem muito mais a oferecer a seus visitantes. Na hora de matar a fome na Micronésia, quanto melhor a estrutura da ilha em que você estará, melhores serão os restaurantes. As localidades mais preparadas para o turismo são aquelas que oferecem maior variedade gastronômica, com restaurantes que servem os melhores sabores do Pacífico e da cozinha internacional. Na cidade de Veno, na ilha de Chiu, o Blue Lagoon Resort Bar e o Hard Wreck Bar estão entre as melhores opções para quem quer curtir a noite. Em Pohnpei, a melhor casa noturna é o Clube Flamingo. Em Colônia, na ilha de Yap, o Manta Ray Bar and Grill tem uma localização inusitada, no convés de uma embarcação permanentemente ancorada. Durante a sua estada em Koh Sai, visite o MC Restaurant e Esportes Bar para curtir um happy hour animado. Os Estados Federados da Micronésia, país pequeno e que só se tornou independente em 1986, recebe menos de 45 mil visitantes por ano. Seus poucos mais de 100 mil habitantes falam oficialmente o inglês, mas é possível encontrar até 9 línguas e dialetos locais, como Chilquese, Cossiano, Pohnpeiano e Apese, nas principais ilhas. A capital, Palikir, é uma das menores do mundo, com apenas 5 mil habitantes, enquanto Chiu é considerada a capital mundial dos naufrágios. Mais de 50 navios já afundaram na região, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Fiji. Se você gosta de um refrescante banho de mar, não vai se decepcionar com as paradisíacas Ilhas Fiji, onde ficam mais de 1.666 quilômetros de praias limpas, bem preservadas e belíssimas. O arquipélago se tornou um badalado destino de lua de mel nos últimos anos, além de ser bastante procurado por turistas que gostam de praias desertas, cenários perfeitos para mergulho e inúmeras atividades ao ar livre. Embora Fiji seja quase do mesmo tamanho da França, mais de 90% do território do arquipélago é formado por mar. Das mais de 300 ilhas, apenas 105 são habitadas, e pouquíssimas são procuradas para turismo. No fim das contas, isso pode ser uma boa notícia para o turista, que consegue concentrar seu roteiro em poucas cidades, e mesmo assim, conhecer os lugares mais icônicos desse paraíso tropical chamado Fiji. Entre os lugares que não podem ficar de fora do seu planejamento, estão as ilhas de Viti Levu, Mamanuca e a ilha de Yazawa, onde ficam as praias mais famosas. O arquipélago fica na Oceania, em uma região conhecida como Melanésia, pertinho de Samoa e Samoa Americana, Vanuatu, Tonga e Nova Caledônia. Wellington,
capital da Nova Zelândia, está a 2.600 km de distância de Suva, capital de Fiji, enquanto a cidade de Sydney, na Austrália, fica a 3.215 km. A distância até o Brasil é ainda mais impressionante, são quase 13.500 km até São Paulo. Esse isolado e paradisíaco país da Oceania tem origem vulcânica, ou seja, foi formado graças à exaustivação de vulcões ao longo dos milênios. Apesar de Fiji ficar do outro lado do mundo, em relação ao Brasil, não é uma tarefa impossível chegar ao arquipélago da Oceania. O Aeroporto Internacional de Nadi, o mais importante de Fiji, recebe voos regulares a partir do Brasil, com 2 ou 3 conexões. Outra alternativa é voar para Nova Zelândia ou Austrália, e pegar um voo para o arquipélago. As temperaturas variam ao longo dos 12 meses, ficando entre 20 e 31 graus Celsius. No entanto, tenha em mente que estamos falando de um destino tropical, o que significa que você provavelmente vai lidar com chuva em algum momento da sua viagem, mesmo se viajar na estação seca. A época mais indicada para turismo em Fiji é de abril a novembro, quando as chuvas são menos intensas e constantes. De dezembro a março, as chuvas são mais fortes e poderão ocorrer ciclones. Por isso, embora as passagens aéreas fiquem mais baratas nesse período do ano, você deverá pensar 2 vezes antes de marcar sua viagem para essa época. Para você fugir dos preços salgados da alta temporada e das chuvas constantes da baixa temporada, pode ser uma boa ideia viajar entre setembro e outubro. Entre trilhas, florestas e cachoeiras, Fiji é um paraíso para quem gosta de praias desertas, vilarejos rústicos e contato próximo com a natureza. Quando falamos das Ilhas Fiji, preço é algo relativo. Você poderá viajar pelo arquipélago de maneira econômica ou com bastante ostentação, hospedando-se em pensões familiares baratinhas ou hotéis de alto padrão. As passagens aéreas serão, provavelmente, o maior gasto da sua viagem, pois poderá desembolsar mais de R$15 mil, com ida e volta, a partir de Guarulhos, São Paulo. Uma maneira eficiente de economizar nesse sentido é incluir outros destinos em seu roteiro de viagem, isto é, visitar a Nova Zelândia ou Austrália, e só depois seguir para Fiji. A partir desses países da Oceania, você poderá encontrar opções de transporte mais baratas e rápidas, como para Nadi, por exemplo, ou qualquer outro destino fijiano. Depois de desembarcar no arquipélago, você encontrará opções de passeios entre 15 e 100 dólares, ou seja, alternativas para todos os bolsos. O mesmo se aplica à hospedagem. Você poderá investir a partir de 40 dólares por noite em pensões familiares, com quartos compartilhados e estrutura bem simples, ou gastar centenas de dólares nos resorts de luxo. A alimentação, por sua vez, é um fator que alivia o custo da viagem. Com 20 dólares é possível encontrar almoço para 2 pessoas, e com refrigerante, lembrando que esses preços foram cotados em outubro de 2021. Ao visitar Fiji, você vai se deparar com 2 idiomas bem diferentes do português, a língua fijiana e sua principal variação, a língua hindi-fijiana. Mesmo assim, não precisa se preocupar, pois o país foi colonizado pelo Reino Unido até 1970, por isso, boa parte dos nativos de Fiji falam inglês fluentemente. As Ilhas Fiji, onde ficam belas praias, e o estilo de vida é pautado pelo respeito à natureza, são conhecidas pela alegria de seu povo. Os europeus descobriram a região no século XVII, e se encantaram com a paisagem tropical e as águas quentes, graças aos vulcões espalhados pelo fundo do mar. Aliás, o país ficou sob controle do Reino Unido por quase 100 anos, de 1874 a 1970, quando finalmente se tornou independente da coroa britânica. Ilhas Marshall. Depois de quase 40 anos sob administração americana, como a parte mais oriental do Protetorado Territorial das Nações Unidas do Oceano Pacífico, as Ilhas Marshall obtiveram independência em 1986, mediante um pacto de livre associação. Reivindicações de compensações ainda existem em alguns atóis, devido aos testes nucleares executados pelos Estados Unidos, entre 1947 e 1962. As ilhas abrigam a base americana de Kwajalein, Osaka, desde 1964. Muitas ilhas são vetadas ao turismo, até mesmo para os nativos, devido à presença militar norte-americana e à radiação proveniente dos testes nucleares. As Marshall é formada por 2 grandes arquipélagos, 30 atóis, 1.152 ilhas e muitos corais de calcário. Bikini e Neuatak são os locais onde os testes nucleares dos Estados Unidos foram realizados. Kwajalein, famoso lugar de batalha na Segunda Guerra Mundial, é hoje uma base de testes de mísseis dos Estados Unidos. É muito fácil para os estadunidenses conseguir trabalho em Kwajalein ou Ilhas Roi Namur. Em Kwajalein Atoll, apenas os cidadãos das Ilhas Marshall e os militares norte-americanos estão autorizados a desembarcar. A nação-ilha é maciçamente carente de profissionais especializados, e está cada vez mais buscando por profissionais qualificados, especialmente para as áreas de desenvolvimento de infraestrutura e da saúde. A taxa de criminalidade das Ilhas Marshall é muito baixa, e você não terá que se preocupar ao sair de seu hotel, durante a noite. O transporte por barco é fornecido em todas as ilhas, geralmente para entregar suprimentos, mas para transportar passageiros também.
Para ter uma noção de escala, o passeio de Majuro, capital das Marshall, para Jaluit, é de aproximadamente 40 minutos de avião e 24 horas de barco. Para atingir os atóis próximos, como Arno, para o Ligadoc, uma das duas docas de Majuro, basta pagar por um bilhete apenas. Um pequeno barco de carga vai para Arno 2 vezes por semana, dependendo de como está o tempo. As viagens aéreas entre as ilhas é fornecido pela Air Marshall Islands. Existe uma infinidade de táxis disponíveis na principal estrada até o atol de Majuro. 75 centavos vai comprar uma viagem para qualquer lugar da cidade de Majuro. Para chegar a Laura, do outro lado da ilha, há um ônibus que sai de Robert Hamers Hotel. A maioria dos habitantes fala a língua nativa, o marchalês e o inglês. Uma importante palavra no idioma local é Yoki, similar ao havaiano aloha, significando oi, tchau e amor. As Ilhas Marshall é conhecida por sua tecelagem e construção de barcos tradicionais, atividades estas que movimentam o comércio local, especialmente em torno do Robert Hamers Hotel. Existem muitos tipos de frutas diferentes que estão disponíveis em diferentes estações do ano. Existem também fazendas que investem na agricultura e na criação de aves e porcos. Na maioria, se não em todas, os produtos produzidos pelos nativos são pão, pandano, coco, milho, tomate, batata doce, mandioca, mamão, abóbora, limão, porcos e frangos. Além destes, há quiosques regulares que vendem frutas e comida tradicional, ao longo da estrada de Ageltac, a caminho de Laura. As Ilhas Marshall já foi conhecida como Fishest do mundo, devido à abundância de espécies de peixes que viviam em águas marshalinas. No entanto, existe uma grande incerteza quanto a saber se isso ainda é verdade nos dias atuais, e isto devido ao excesso da pesca e à destruição do habitat, por meio de âncoras, produtos químicos prejudiciais e mudanças climáticas, que estão indicando uma mudança drástica na preservação e na sustentabilidade do mar das Ilhas Marshall. Existem também vários restaurantes que servem comida internacional, além da tradicional culinária marchalina, claro. Em Majuro, tem alguns locais de diversão noturna que vão desde os lounges relaxantes do Hotel Robert Hamers, a karaokês estridente no Flame Tree. Há um problema com o abuso de álcool nas Ilhas Marshall, e como tal, existem leis que proíbem o consumo de bebidas alcoólicas e embriaguez. Alguns dos atóis exteriores e ilhas são consideradas zonas de seca, ou seja, locais onde não se pode consumir álcool. Há pouquíssimas opções de alojamento em Majuro, e menos ainda nos atóis exteriores. O mais barato que você vai encontrar, considerado backpacker, é o Lodge Flame Tree, no centro de Majuro, que oferece a partir de $20 por pessoa, para um quarto compartilhado e banheiro comum. Eles têm também suítes privadas por $30 por pessoa. Já no Flame Tree, um prédio compartilhado com um bar muito ativo, faz os gestores alertarem os turistas interessados que na hospedagem deste local, haverá música alta até altas horas, e a probabilidade de os trabalhadores do sexo ocuparem os mesmos corredores e salas que os turistas utilizarem. É possível acampar na ilha, mas terá de ser dentro dos limites particulares de propriedade, com a devida permissão do dono. Fora isso, não existem áreas de acampamento disponíveis para acampar. Os preços de hospedagem podem aumentar muito no momento em que desejar comodidades ou serviços de padrão internacional. O grupo de hotel Robert Hamers, por exemplo, tem quartos a partir de $50 por pessoa, aumentando seu valor conforme o tamanho dos quartos e das amenidades inclusas. Existem também acomodações no estilo resort, mas elas são muito caras, e na verdade não oferecem nada de verdadeiramente espetacular, mas ainda é possível encontrar alojamento nos atóis próximos, como Arno. Lembre-se de levar sua medicação habitual, porque basicamente não existe nenhuma farmácia nas Ilhas Marshall. Além disso, leve remédios para diarreia, e como existem muitos mosquitos por lá, leve repelente também. Porém, cuidado! Alguns medicamentos poderão ser ilegais neste país. Então contate um departamento de saúde das Ilhas Marshall, se você tiver que confirmar se algum dos seus medicamentos forem ilegais por lá. A ocorrência de queimaduras solares é muito alta, e a água potável não está prontamente disponível, mesmo em restaurantes e estabelecimentos. Portanto, fique atento ao que vai consumir na rua. Sempre use equipamentos de segurança ou roupa adequada à prática do surf ou de mergulho, principalmente quando for ver os corais, pois poderá ficar ferido, arranhado ou algum animal aquático poderá envenenar, morder ou infectá-lo. Nudez não é apreciado nas Ilhas Marshall, e o conservadorismo aumenta à medida que se viaja mais para longe da capital. Mergulho e natação devem ser feitos com a pele nua exposta ao mínimo possível, para ambos os sexos. É uma sociedade religiosa e as normas sociais são geralmente bastante conservadoras, com limites impostos sobre o consumo de álcool e a nudez, e isso se aplica à maioria das comunidades ao longo das ilhas. A unidade familiar é tida como vital e há um forte senso de comunidade. De cara você será visto como um estranho, mas em seguida, passará a ser recebido, mesmo que simbolicamente, como um membro das famílias locais, sendo acolhido com boas-vindas. Portanto, respeite a cultura e o modo de vida local nas Ilhas Marshall. Ilha Salomão. Destino fascinante, mas ainda bastante limitado em se tratando de infraestrutura e serviços turísticos. As Ilhas Salomão é um pequeno paraíso natural em forma de um arquipélago, com imensas ilhas situadas no Oceano Pacífico. Arquipélago situado a leste da Papua Nova Guiné, as Ilhas Salomão são Choiseul, Ilhas Shortland, Ilhas da Nova Geórgia, Santa Isabel, Ilhas Russell, Ilhas Flórida, Malaita, Guadalcanal, Sicaiana, Maramazique, Ulaua, Uki, San Cristóbal, Santa Ana, Reanel,
Delona e as Ilhas de Santa Cruz. A distância entre as ilhas é de cerca de 1.500 km, exceto as Ilhas de Santa Cruz, localizadas a norte de Vanuatu, que estão a cerca de 200 km de distância das outras ilhas mais próximas. Ainda existem vulcões em vários graus de atividade em algumas das ilhas maiores, ao passo que a maior parte das ilhas menores são apenas pequenos atóis cobertos de areia e palmeiras. Como já anteriormente referido, a infraestrutura e os serviços turísticos são limitados, em particular fora da capital Honiara, o que torna este destino turístico bastante atrativo para quem gosta de destinos paradisíacos, mas que sejam praticamente sem turistas. O clima nas Ilhas Salomão é de monção tropical. Ocorrem ciclones durante a estação das chuvas, de novembro a abril. A língua nativa é o pidi melanésio, e a língua oficial é o inglês, mas apenas falado por uma pequena parte da população. Os cartões de crédito são aceitos nos principais hotéis, e devem ser utilizados com cuidado, a fim de evitar potenciais fraudes e outras atividades criminosas. Os cheques de viagem podem ser trocados nos bancos, mas emitidos em dólares australianos. Honiara, a capital, situada na ilha de Guadalcanal, é seguramente a melhor opção de local para ficar hospedado, seja pela segurança, seja pelas opções hoteleiras. As condições de segurança nas Ilhas Salomão são deficientes, apesar de ter melhorado bastante nos últimos tempos, particularmente na ilha de Guadalcanal. Contudo, não se pode excluir a possibilidade de ocorrerem novos atos de violência. A polícia tem uma capacidade limitada para responder efetivamente aos pedidos de ajuda. Os turistas devem preocupar-se com a sua segurança pessoal todo o tempo, permanecendo sempre vigilantes, usando de muita atenção no que diz respeito à sua segurança física e de seus pertences. Estradas pavimentadas é algo raro nas Ilhas Salomão, excluindo as estradas em Guadalcanal e Malaita, e encontrar uma estrada pavimentada é coisa muito rara, neste paraíso natural. A condução é feita pelo lado esquerdo da faixa de rodagem, e em via de regra se torna muito perigosa, pois eles adotam um estilo de condução livre, tipo, salve-se quem puder. Por vezes as estradas fora de Honiara são bloqueadas por grupos armados, por isso é aconselhável que na chegada ao aeroporto, os turistas sejam esperados por alguém conhecido ou pelo transporte do hotel. Os barcos que ligam às ilhas, muitas vezes têm excesso de passageiros e de carga, e as regras de segurança a bordo são mínimas. As infraestruturas médicas são muito limitadas. Os hospitais e farmácias são limitados a centros populacionais e missões, e as doenças possivelmente contraídas são malária, hepatite A, febre tifoide e dengue. Os cuidados da saúde com doenças graves que requeiram hospitalização ou atendimento médico podem ser muito dispendiosos na ilha, e normalmente exigirão pagamento adiantado, e em dinheiro, antes da prestação dos serviços. Deverá ser consultado um médico em Portugal, para aconselhamento quanto às medidas de prevenção, e aconselha-se a realização de um seguro de saúde em Portugal, que cubra todo o período de férias nas Ilhas Salomão. Em relação às telecomunicações, as redes fixas e móveis são de fraca qualidade, sujeitas a falhas e interrupções de serviço. É restritiva a entrada e saída de armas de fogo, material pornográfico e certos medicamentos. Alguns bens podem ser sujeitos a quarentena ou imposto de importação. O governo proíbe a exportação de artefatos militares da Segunda Guerra Mundial. No destino, a fim de evitar o extravio da documentação, é aconselhável que guarde os documentos originais e os bilhetes de viagem nos cofres do hotel. É possível na maior parte dos países a exibição de fotocópia dos documentos autenticada com selo do hotel. Qualquer que seja o país de destino, deve-se evitar a exibição de joias e objetos de valor, pois os pequenos furtos são uma constante, e toda precaução é recomendável. Evite frequentar ruas mal iluminadas à noite, e não resista a uma tentativa de roubo. Não transporte malas ou embrulhos que não lhe pertençam, e mantenha sua bagagem sempre sob vigilância. Não conduza veículos de outras pessoas através de fronteiras. Recuse e evite qualquer tipo de contato, manipulação ou consumo de drogas, pois poderá enfrentar, consoante a lei de cada país, multas pesadas, longas penas de prisão em condições difíceis, ou até mesmo ser condenado à pena de morte. Nos países muçulmanos e orientais, o turista irá deparar-se com culturas muito diferentes da ocidental, devendo com isso observar as regulamentações locais relativas ao vestuário e formas comportamentais. O consumo de drogas e de bebidas alcoólicas também é punido com pesadas penas de prisão. Kiribati. Kiribati é um pequeno país localizado no Oceano Pacífico, com um clima quente tropical durante todo o ano. Conhecido por suas belas praias de areia branca e suas águas cristalinas, é um destino ideal para quem procura relaxar e explorar a natureza. A melhor época para visitar Kiribati é de dezembro a abril, quando as chuvas são menos frequentes e as temperaturas são mais amenas. Durante esses meses, você também poderá desfrutar de festivais locais, como o Festival de Natal, um dos maiores eventos do país. No entanto, se você estiver procurando por preços mais baixos, pode considerar viajar durante a baixa temporada, de maio a novembro. Para chegar a Kiribati, o jeito mais fácil é voar para a cidade de Tarawa, capital do país. A companhia aérea local Air Kiribati opera voos diretos de Fiji e Tuvalu. Se você estiver em outras partes do mundo, poderá voar para Fiji primeiro, e em seguida pegar um voo de conexão para Kiribati. Em Kiribati as opções de hospedagem são limitadas, mas ainda assim você poderá encontrar acomodações razoáveis. Se você está procurando por hotéis de luxo, existem algumas opções em Tarawa, como o Betil Lodge ou o Otintaai Hotel. Se você preferir algo mais simples, existem pousadas e albergues em South Tarawa, e em outras ilhas próximas.
A culinária de Kiribati é baseada principalmente em frutos do mar e em vegetais. Um dos pratos típicos do país é o cacai, um prato feito com carne de cão. No entanto, essa prática não é tão comum como antes, e a maioria dos restaurantes agora oferecem frutos do mar, como lagosta, caranguejo e peixe. Você também pode experimentar o pão de taro, uma iguaria local feita com o vegetal de mesmo nome. Existem poucas opções de restaurantes em Kiribati, mas você poderá aproveitar os pratos deliciosos servidos nos hotéis ou resorts. Alguns dos melhores lugares para comer, em Tarawa, incluem o Ocean Deck Restaurant, especializado em frutos do mar locais, e o China Star Restaurant, que serve pratos da culinária chinesa. Você também pode experimentar a culinária local nos restaurantes das vilas, onde os moradores servem refeições caseiras. Kiribati é conhecido principalmente por suas praias paradisíacas e suas águas cristalinas, onde você poderá passar seus dias relaxando na praia, nadando, mergulhando e praticando esportes aquáticos, como surf e kitesurf. Além disso, você poderá visitar a ilha de Abayan para experimentar o dia a dia dos nativos, ou visitar as ilhas desabitadas para apreciar a natureza, ou ainda explorar o patrimônio cultural do país, como os antigos sítios de batalha. Em Kiribati, a maneira mais comum de se deslocar entre as ilhas é de barco. Você poderá alugar um barco ou pegar um dos barcos que partem de Tarawa. Em Tarawa você também poderá alugar um carro ou usar os serviços de táxi. No entanto, as estradas são limitadas e a maioria delas é de terra, então será melhor você usar os serviços de um guia local para se locomover. Kiribati é um destino relativamente caro, principalmente devido aos custos de transporte. O alojamento pode variar entre 40 a 100 dólares por noite, dependendo do tipo e da localização. As refeições podem custar em média 20 dólares por refeição em um restaurante local. Leve em consideração também os custos de transporte, que poderão variar de acordo com a ilha. Existe uma taxa de entrada para Kiribati que custa 50 dólares por pessoa, por mês. Na sua mala deverão conter roupas leves e confortáveis, devido ao clima quente e úmido, e não esqueça de levar repelente de insetos para proteger-se de mosquitos e outros insetos, pois saiba que não existe sistema de saúde público em Kiribati, então é importante ter um seguro de saúde adequado antes de viajar. Visitar Kiribati pode ser uma experiência única e inesquecível para os amantes da natureza, embora seja um destino um pouco caro e com infraestrutura limitada, as praias cristalinas e a cultura local ainda fazem dessa viagem uma aventura emocionante. Nova Zelândia. A população total da Nova Zelândia é de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. Os moradores estão divididos entre a Ilha Norte, mais populosa, e a Ilha Sul, sendo que só a maior cidade do país, Auckland, já concentra um terço de toda a população. Dá para contar nos dedos de uma das mãos as grandes cidades da Nova Zelândia, que são Wellington, capital, Christchurch, maior cidade da Ilha Sul, e claro, Auckland. Com isso, é fácil perceber que o país é repleto de pequenas cidades, sendo que algumas até parecem grandes, como Queenstown, mas na verdade tem apenas 20 mil habitantes, e você passará por várias delas ao longo da viagem. Já adiantamos que é comum na Nova Zelândia a confusão entre o que é região, cidade, vilarejo e parque nacional. São muitas classificações que nem sempre são claras o suficiente para os turistas. Na prática, apenas curta todas, sem se preocupar. Cada cidade da Nova Zelândia guarda uma característica especial, por isso, tente conhecer cada uma das atrações por onde passar. Algumas, como Wanaka, Taupo e Tekapo, são reconhecidas pelos lindos lagos que as banham. Outras, como Glenorchy e Arrowton, atraem pelas paisagens que as cercam, enquanto Napier e Blenheim chamam a atenção pelos vinhedos. Há cidades que são praticamente inteiras tomadas por atrações, como Queenstown, com seus esportes de aventura, e Rotorua, conhecida pelos seus parques geotérmicos. Outras têm uma atração tão famosa que acabaram virando ponto de parada dos turistas, como Matamata, onde está o Hobbiton Movie Set, e Tianau, cidade onde está o Fiordland National Park. A verdade é que faz parte da experiência neozelandesa passear pela cidade sem pressa, bater papo com os moradores, comprar nas feirinhas dos agricultores da região, e se sentar em um café para relaxar. Esqueça a pressa e aproveite cada momento nas pequenas e charmosas cidades do país, afinal, você terá um país inteiro para explorar. Nova Zelândia oferece roteiros para todo tipo de turista, dos apaixonados por natureza aos aficionados pelo Senhor dos Anéis, passando por destinos que envolvem cultura, enogastronomia, praia, história, arquitetura e algumas cidades. Então, não faltarão cenários incríveis para preencher as lentes das suas câmeras. E com tantas coisas a fazer, por onde começar a turistar? Tudo na Nova Zelândia se divide entre Ilha Sul e Ilha Norte. Para quem nunca visitou a região ou nunca pesquisou sobre o turismo no país, pode ser uma grande surpresa, mas a verdade é que a Nova Zelândia é um grande conjunto de ilhas, sendo que as duas principais são chamadas de Ilha Norte e Ilha Sul, e elas são completamente diferentes. Antes de viajar para as duas ilhas, é até difícil acreditar, mas basta passar alguns dias em cada uma delas para ter certeza de que são universos distintos. Sendo assim, visite as duas. A Ilha Norte é mais urbana e abriga as principais cidades do país, Wellington, capital, e Auckland, a mais populosa. Na Ilha Norte, há mais estradas, infraestrutura turística e cidades, entre as atrações. É comum que os atrativos turísticos nessa ilha sejam mais procurados pelos turistas, e que não tenha tanto a sensação de isolamento, como acontece na Ilha Sul. A Ilha Norte é mais fácil de ser percorrida, tem mais oferta de hotéis e restaurantes, e agrada mais a quem procura destinos mais urbanos e menos encravados na natureza.
North Island se destaca pelas grandes cidades, parques com atividade geotérmica e grandes vulcões, belas praias e baías, atrações que emocionam os fãs da saga O Senhor dos Anéis, e como bom país produtor de vinhos, existem as deliciosas vinícolas. Entre as principais atrações da Ilha Norte estão o Condado dos Hobbits, no Hobbiton Movie 7, em Mata-Mata, os parques geotérmicos de Taupo e Rotorua, com destaque também para Huka Falls, as Cataratas Huka, a travessia de um dia Tongariro Alpine Crossing, no Tongariro National Park, as lindas praias da península de Coromandel, entre elas, a Catedral Cove, as cavernas com Glowworms, em Waitomo, as vinícolas de Hawke's Bay, e como não poderia faltar, as cidades de Auckland e Wellington. A Ilha Sul é bem diferente da Ilha Norte. Com paisagens grandiosas e cenários que beiram o dramático, a Ilha Sul é daqueles lugares capazes de deixar qualquer um boquiaberto. South Island é lugar para se desconectar da vida na cidade e sentir intensamente a imersão na natureza exuberante que cerca a Nova Zelândia. A Ilha Sul, repleta de parques nacionais, tem uma variedade tão grande de paisagens, e em um espaço tão pequeno que beira o absurdo. Em menos de meia hora, você poderá ir de um glacial ao pôr do sol na praia. E todos os caminhos passam por estradas apaixonantes. South Island é cortada pelos Alpes do Sul, permeada por lagos de cor azul turquesa, repleta de fiordes e glaciares, tem lindos cenários à beira-mar e ainda oferece cidadezinhas charmosas e encantadoras, daquelas que dão vontade de ficar para sempre. Sem contar que é na Ilha Sul onde estão as mais belas trilhas da Nova Zelândia, e também, os melhores picos para a prática de esportes de aventura, especialmente na cidade de Queenstown. Entre os destaques da Ilha Sul estão os esportes de aventura, no Aoraki Mount Cook National Park e o Pukaki, com a maior montanha da Nova Zelândia, a reserva de Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve, em Queenstown, os fiordes Milford Sound e Beautiful Sound, no Fiordland National Park, o glacial Franz Joseph e o glacial Fox, localizados quase à beira-mar, o Mount Aspirin National Park, onde estão as Blue Poles e a Hotspur Trek, os belos lagos, Tekapo, Wakatipu, Wanaka e Aveia. As lindas cidades, a Houghton, Wanaka e Glenorchy, as impressionantes Pancake Rocks, no Paparoa National Park, as deliciosas vinícolas, de Marlborough, e a cidade de Christchurch. Com tantas atrações a serem vistas nas duas ilhas, é difícil decidir quanto tempo ficar entre elas. A nossa dica é que a Ilha Sul exige mais tempo que a Ilha Norte. Em South Island, há diversas trilhas e passeios dentro de um mesmo atrativo, e sempre valerá a pena investir mais de um dia em cada um deles, especialmente se a vontade for por fazer os trekkings de vários dias. As estradas da Ilha Sul também costumam tomar mais tempo, até porque existem paisagens espetaculares durante todo o percurso, e é irresistível não parar nos mirantes pelo caminho. Esse atraso nas rodovias torna a viagem bem mais lenta e prazerosa. As atrações da Ilha Norte têm acesso mais fácil e rápido, por isso ela pode ser percorrida em menos tempo. Na dúvida, deixe mais dias para a Ilha Sul, e você não se arrependerá. A Nova Zelândia é espetacular de toda maneira, mas viajando de camper van ou motorhome, a experiência alcança o nível de paixão. Momentos memoráveis, como preparar um café ou tomar uma cerveja artesanal neozelandesa sentado à beira do lago Pukaki, com vista para o Mount Cook, só serão possíveis viajando de campervan ou motorhome. As estradas neozelandesas, especialmente na Ilha Sul, fazem parte das atrações turísticas do país e são impossíveis de não parar para contemplar. E a melhor maneira de percorrê-las é a bordo de uma campervan ou um motorhome. A experiência de levar a sua casa durante a viagem, dormir nos maravilhosos campings neozelandeses, preparar refeições à beira-mar e poder tirar aquela soneca à tarde, diante de um lago com água azul turquesa, é parte da experiência de viajar pela Nova Zelândia. Não deixe o medo de alugar uma campervan ou motorhome tomar conta de você. Dirigir um bichão desses é fácil e no primeiro dia você já estará adaptado à casa nova. Depois, é só encarar as estradas da Nova Zelândia e sempre dar aquela paradinha estratégica para apreciar a vista, muitas vezes deitado na própria cama. Esqueça aquela má impressão que muitos têm de que campings são bagunçados e até mal cuidados. Na Nova Zelândia, os campings são bem diferentes do que conhecemos e eles fazem parte da experiência de viajar pelo país. E como trocar de camping ou hotel é a atividade rotineira de quem viaja por lá, você poderá conhecer diversos e belos espaços para sua hospedagem. Na Nova Zelândia, há tanto opções de campings públicos quanto privados. O custo para passar uma noite poderá ser de doações voluntárias de até uns $50 neozelandês por pessoa. Os campings públicos na Nova Zelândia podem ser free campsites, áreas públicas, muitas vezes em meio à natureza, onde é permitido o acampamento, o estacionamento de vans e de motorhomes, e quase sempre sem infraestrutura, ou na modalidade dock campsites, que são campings que fazem parte do Departamento de Conservação da Nova Zelândia e estão localizados em áreas de parques nacionais, com custo de até $20 neozelandês, de acordo com os benefícios oferecidos. Já os campings particulares costumam ter excelente infraestrutura, com bons banheiros, cozinha completa, eletricidade para as campervans e motorhomes, piscinas, lavanderias, área de lazer e até quartos para dormir, que atendem aos que estão viajando de carro. Sem falar que vários deles oferecem paisagens espetaculares à beira de lagos, montanhas e praias. Os campings têm custo bem mais baixo que os hotéis, e são uma experiência excelente para quem viaja pelas estradas. Não perca a oportunidade de experimentar. Fazer trilhas é uma das atividades mais realizadas na Nova Zelândia, tanto por turistas quanto por moradores. Sempre que tiver a oportunidade e tempo disponível, prefira fazer os passeios com trilhas.
Os trajetos te levarão a lugares espetaculares e muitas vezes o percurso será bem fácil. Na Nova Zelândia, as trilhas têm nível de dificuldade para todos os graus de aventura e podem ter duração de meia hora a 6 dias. O importante é saber que elas são sempre bem sinalizadas e seguras, o que permite que os turistas sejam independentes e não precisem contratar passeios. Os parques nacionais da Nova Zelândia têm acesso gratuito e para percorrê-los não há cobrança de ingressos. É possível passar um mês inteiro passeando pelo país, sem gastar $1 neozelandês sequer com os passeios. Por isso, aproveite. Claro que haverá custo com refeições, hospedagem e transporte, mas é muito bom saber que os passeios serão de graça. A Nova Zelândia é especialista em trilhas e as rotas estão por todo o país. Algumas trilhas, entretanto, ganharam fama e estão entre as melhores. Há até um circuito oficial, chamado de Great Walks, onde estão listadas as 9, por enquanto, melhores trilhas de vários dias na Nova Zelândia. Entre elas estão a Milford Trek e a Kepler Trek, com passagem pelos fiordes da Ilha Sul, a Hotburg Trek, com trajeto entre Fiordland e Mount Aspiring National Park, e a Abel Tasman Coastal Trek, que percorre a linda costa do Abel Tasman National Park. As Great Walks são o auge das trilhas neozelandesas, mas é claro que há opções mais fáceis e curtas para quem deseja experimentar um pouco da sensação do trek. Boas experiências para trilhas de um dia, ou poucas horas, são a Tongariro Alpine Crossing, no Tongariro National Park, uma das mais famosas do país, a Cathedral Cove Walk, que leva à maravilhosa praia de Cathedral Cove, a Walker Valley Trek e a Blue Lakes and Tasman Glacier Walks, no Mount Cook National Park, as trilhas para os glaciares Franz Josef Fox, e a facílima Blue Poles Trek, no Mount Aspiring National Park. O tamanho e o tempo de duração da trilha não é o mais importante. O que importa mesmo é curtir as caminhadas, e sentir mais de perto cada uma das atrações e das paisagens da Nova Zelândia. Fazer trilhas na Nova Zelândia é maravilhoso, e o que é melhor, é quase sempre de graça. Contudo, algumas experiências sensacionais exigirão um investimento de alguns dólares neozelandeses. Há passeios que são operados por empresas privadas e que merecem a atenção dos turistas, assim como os esportes de aventura. Algumas atrações podem ser ainda mais espetaculares quando, por exemplo, vistas do alto de um helicóptero, de dentro de um barco, em um passeio de caiaque, ou para ser mais radical, em um salto de paraquedas. Há ainda parques e propriedades particulares onde existe a cobrança de ingressos. Mesmo assim, não feche a carteira para todas as atrações, pois algumas merecem um investimento. Entre as experiências que valem um investimento e custam menos de $100 neozelandês, são o passeio de cruzeiro pelo Fiord Milford Sound, no Fiordland National Park, a visita à Sky Gondola, ou um passeio de lancha por Queenstown, as cavernas de Waitomo, com os glowworms, vermes luminosos, os parques geotérmicos e spas, de Rotorua, os passeios de lancha, pela península de Coromandel, o tour por Hobbiton Moveset, em Mata-Mata, a observação de astros, no Mount John Observatory, e também o passeio de barco para ver de pertinho as Ruka Falls, em Taupo. Esses não são os únicos, mas já dá um bom investimento, e o retorno será mais que satisfatório. O principal polo para a prática de esportes de aventura é Queenstown, mas é possível encontrar opções mais radicais por todo o país. Viajar para a Nova Zelândia não é rápido e muito menos barato. O custo da passagem aérea costuma ser caro e o investimento inicial é bem alto. A verdade, entretanto, é que uma vez no país, os custos da viagem podem ser bem acessíveis. Quanto mais dias você alugar um carro, motorhome ou campervan, por exemplo, mais barata ficará a diária. Além disso, cozinhando na sua campervan, fazendo passeios, trilhas por parques nacionais e visitando atrações turísticas gratuitas, que são a maioria, o custo da viagem será bem baixo. Não é preciso sair fazendo todos os passeios de helicóptero e saltos de bungee jump para conhecer o país. Esses passeios serão apenas um plus na sua viagem. Portanto, se estiver com o orçamento apertado, não se preocupe. Dá para viajar bem baratinho pela Nova Zelândia, afinal, até os campings muitas vezes são públicos. E já que você gastou tanto com a passagem aérea, aproveite ao máximo e fique o quanto der no país. Palau. Palau oferece uma variedade impressionante de atividades para todos os tipos de turistas. Se você está se perguntando o que fazer em Palau, comece explorando suas magníficas ilhas e praias de areia branca, como as icônicas Babeldaw e Koror. Estes destinos turísticos proporcionam cenários naturais deslumbrantes, e são ideais para atividades ao ar livre, como snorkeling e mergulho. Além das praias, Palau é famosa por seu rico patrimônio cultural e histórico. Visite o Museu de Palau para conhecer mais sobre a história e as tradições locais. Explore o Parlamento Nacional de Palau e outros marcos culturais, que oferecem uma visão profunda da herança e da vida cotidiana deste arquipélago. Para os amantes da natureza, Palau apresenta oportunidades únicas para observar a vida marinha. O Blue Corner é um dos locais de mergulho mais renomados do mundo, conhecido por sua vibrante vida submarina e suas formações de corais impressionantes. É uma parada obrigatória para quem deseja vivenciar a biodiversidade marinha em seu estado mais puro. Além das atrações naturais e culturais, Palau também oferece opções para relaxar e aproveitar a gastronomia local. Experimente pratos tradicionais em restaurantes típicos que servem desde frutos do mar até comidas típicas. Palau também é um destino imperdível para os amantes da natureza, oferecendo uma abundância de maravilhas naturais que impressionam a todos. Ao explorar as maravilhas naturais de Palau, você encontrará paisagens deslumbrantes, como o famoso Lago de Medusas, onde você pode nadar com as águas vivas não urticantes.
Essa experiência única oferece uma visão incrível da vida marinha e um contato íntimo com a natureza local. Outro destaque imperdível é o Parque Nacional de Rock Island Southern Lagoon, um patrimônio mundial da Unesco. Este arquipélago é conhecido por suas formações de ilhas de calcário, rodeadas por águas cristalinas e recifes de corais vibrantes. A área é perfeita para práticas de mergulho e snorkeling, oferecendo a chance de explorar a rica biodiversidade submarina e os ecossistemas marinhos únicos. Para os aventureiros, a ilha de Peleliu oferece uma experiência mais remota e selvagem, com trilhas que levam a vistas panorâmicas e praias isoladas. É um local excelente para caminhadas, enquanto descobre a flora e a fauna local, além de ter um significativo contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, com várias memórias e marcos históricos espalhados pela ilha. Finalmente, não perca a oportunidade de explorar as cavernas e formações rochosas de Palau, como a Caverna de Chandelier. Este sistema de cavernas não só é fascinante por suas formações geológicas, mas também porque é um habitat para diversas espécies de morcegos. A combinação de beleza natural e aventura torna esta atração um lugar inesquecível para qualquer visitante. A Lagoa das Águas Vivas, localizada nas Ilhas Rock, é uma das atrações mais intrigantes de Palau. Esta lagoa é famosa por seu fenômeno natural único, águas vivas não urticantes que permitem um contato seguro e fascinante com essas criaturas gelatinosas. Nadar ali é uma experiência mágica, onde turistas poderão observar essas medusas em seu habitat, sem a preocupação de queimaduras. O ambiente da lagoa é de uma beleza serena, com águas cristalinas e uma rica vida marinha ao redor. As águas vivas que se concentram na lagoa devido à sua baixa salinidade, movem-se lentamente, criando um espetáculo hipnotizante sob a superfície. O mergulho ou snorkeling oferece uma perspectiva íntima deste ecossistema peculiar, e é ideal para quem deseja uma interação pacífica com a natureza. Além das águas vivas, a Lagoa das Águas Vivas está cercada por um cenário natural impressionante, com ilhas cobertas de vegetação tropical e formações rochosas imponentes. A tranquilidade do local e a beleza natural ao redor fazem da visita uma experiência relaxante e revigorante. É um excelente local para fotografar, relaxar e apreciar a paz que a natureza oferece. Para garantir uma visita segura e agradável, é recomendado ir com um guia local experiente. Ele poderá fornecer informações valiosas sobre a lagoa e garantir que você aproveite ao máximo essa maravilha aquática, sem perturbar o delicado equilíbrio do ecossistema. A Lagoa das Águas Vivas é, sem dúvida, um tesouro natural que representa a beleza e a singularidade das maravilhas naturais de Palau. Palau oferece uma variedade de opções de hospedagem, que atendem a diferentes estilos e orçamentos, desde luxuosos resorts à beira-mar, até aconchegantes guest houses. As acomodações mais sofisticadas geralmente estão localizadas em Koror, a principal cidade centro turístico do país. Esses resorts oferecem serviços exclusivos como spas e restaurantes gourmet, ideal para quem busca uma experiência de alto padrão. Para quem prefere uma estada mais econômica, existem diversas guest houses e pequenos hotéis espalhados pela ilha. Esses estabelecimentos oferecem uma experiência mais autêntica e amigável, com uma atmosfera local e preços acessíveis. Muitos desses lugares estão próximos das principais atrações, facilitando o acesso a atividades como snorkeling e mergulho. Se você busca uma experiência mais isolada e imersiva na natureza, considere os ecolodges situados em áreas menos desenvolvidas. Esses locais promovem práticas sustentáveis e estão frequentemente situados em ambientes naturais e deslumbrantes, que além de proporcionar uma conexão mais próxima com a natureza, eles oferecem uma oportunidade única de explorar o ecossistema local. Em vez das opções de hospedagem tradicionais, alguns visitantes optam por aluguéis de temporada ou casas de férias, que proporcionam maior privacidade e flexibilidade. Essas opções são ideais para grupos ou famílias que desejam uma estada mais personalizada. Independentemente da escolha, Palau garante uma gama de acomodações que atendem a diferentes necessidades e preferências, tornando sua estada inesquecível. Para os turistas que buscam opções de hospedagem acessíveis em Palau, as pousadas econômicas oferecem uma alternativa prática e confortável. Essas pousadas proporcionam uma excelente relação custo-benefício, permitindo que os visitantes aproveitem a beleza de Palau sem comprometer o orçamento. Localizadas em áreas acessíveis, elas facilitam o deslocamento aos principais atrativos turísticos da região. As pousadas econômicas em Palau são conhecidas pelo ambiente acolhedor e pelos serviços amigáveis. Apesar de seu custo reduzido, muitas oferecem quartos bem equipados, com o essencial para uma estada agradável, desde camas confortáveis até Wi-Fi gratuito. Essas pousadas garantem que os hóspedes tenham uma experiência agradável sem gastar muito. Além de sua localização estratégica e conforto, as pousadas econômicas frequentemente incluem opções de refeições simples ou oferecem informações sobre restaurantes locais. Isso facilita a logística para quem deseja explorar a culinária local, sem precisar viajar longas distâncias. Muitas também disponibilizam atividades e excursões a preços acessíveis, permitindo que os hóspedes conheçam Palau de forma econômica. Em resumo, as pousadas econômicas em Palau são ideais para aqueles que valorizam uma boa relação entre custo e benefício, com um ambiente acolhedor, localização acessível e serviços básicos bem servidos. Elas são uma excelente escolha para uma estada prática e confortável, em um dos destinos mais belos do Pacífico. Explorar a gastronomia de Palau é uma parte essencial da experiência de viagem. A culinária local oferece uma mistura fascinante de sabores tradicionais e influências internacionais, refletindo a rica diversidade cultural do arquipélago. Desde pratos autênticos de Palau até opções internacionais, a oferta gastronômica é variada.
Os visitantes podem começar sua jornada culinária nos mercados e feiras locais, onde podem experimentar delícias frescas e autênticas. Esses locais oferecem uma oportunidade única para provar pratos típicos como taro e ubai, uma forma tradicional de preparação de alimentos em Palau. Os mercados também são ideais para quem busca ingredientes frescos e locais para cozinhar por conta própria. Para uma experiência de jantar mais sofisticada, Palau conta com uma variedade de restaurantes que servem desde frutos do mar até pratos de fusão. Restaurantes à beira-mar proporcionam uma vista deslumbrante do oceano, enquanto oferecem pratos elaborados com ingredientes locais e frescos. A combinação de um ambiente agradável e pratos deliciosos garante uma experiência gastronômica memorável. Além das opções tradicionais e sofisticadas, Palau também possui estabelecimentos que oferecem refeições rápidas e econômicas. Esses locais são perfeitos para quem deseja uma refeição rápida, entre passeios, ou uma refeição casual após um dia de atividades. A oferta de comida em Palau é ampla e atende a todos os gostos e orçamentos, assegurando que cada refeição seja uma experiência agradável. Palau é famosa por suas praias deslumbrantes, que oferecem paisagens de tirar o fôlego e experiências inesquecíveis. Com águas cristalinas e areias brancas, essas praias são verdadeiros paraísos tropicais. Se você está planejando uma viagem para Palau, explorar suas praias é uma atividade imperdível. As praias de Palau são conhecidas por sua beleza natural e tranquilidade. A areia fina e branca combina perfeitamente com o azul vibrante do oceano, criando cenários espetaculares para relaxamento e fotografia. Além disso, a temperatura agradável da água torna o mergulho e a natação atividades deliciosas, durante todo o ano. Cada praia tem seu charme único. Algumas são ideais para atividades aquáticas como snorkeling e mergulho, oferecendo uma vista impressionante da vida marinha. Outras são perfeitas para um dia relaxante à beira-mar, com sombra natural proporcionada por palmeiras e uma brisa suave que torna o ambiente ainda mais agradável. Além da beleza cênica, as praias de Palau oferecem oportunidades para explorar a fauna e flora locais. Com uma rica biodiversidade marinha e uma variedade de espécies de aves, cada visita a uma praia é uma chance de se conectar com a natureza de uma maneira especial. Não importa qual praia você escolha, as praias de Palau garantem uma experiência inesquecível e um contato profundo com a natureza. Papua Nova Guiné. Explorar Papua Nova Guiné é se encantar com aquele destino do qual sempre ouvimos falar, mas não conhecemos muito. Estamos falando de um destino com belezas naturais impressionantes, culturas milenares e uma diversidade de paisagens que vão desde praias lindas até montanhas impressionantes. Esse país exótico localizado na Oceania é o destino perfeito para aventureiros e amantes da natureza, pois oferece desde trilhas desafiadoras até a apreciação da rica biodiversidade de suas florestas. Papua Nova Guiné, localizada na Oceania, é um país exótico e cheio de paisagens deslumbrantes, perfeito para quem busca uma experiência diferente e autêntica. O país fica a nordeste da Austrália, no Pacífico Sul, e compartilha a ilha de Nova Guiné com a Indonésia. Apesar de sua localização remota, o destino oferece fácil acesso para quem está disposto a se aventurar. Existem voos internacionais que conectam Papua Nova Guiné a países como Austrália, Filipinas e Singapura. O principal aeroporto do país é o Aeroporto Internacional de Jacksons, localizado em Port Moresby, a capital. Quando já estiver na Oceania, poderá considerar voos de curta duração partindo de cidades australianas, como Sydney e Brisbane. Outra opção interessante é combinar sua viagem com uma visita a outros destinos do Pacífico, aproveitando conexões com Fiji ou outras ilhas paradisíacas. Antes de desembarcar, lembre-se de considerar o transporte interno. O país possui uma infraestrutura rodoviária limitada, o que faz com que muitas regiões sejam acessíveis apenas por avião ou barco. Prepare-se para um transporte local mais rústico, mas parte da aventura é justamente explorar esses caminhos alternativos. Papua Nova Guiné oferece uma gama de atrações naturais e culturais que surpreendem até os turistas mais experientes. Começando pela famosa Kokoda Trek, uma trilha histórica que desafia aventureiros, em um percurso de 96 km através da floresta tropical. Caminhar por essa trilha permite reviver momentos marcantes da Segunda Guerra Mundial, enquanto se imerge na rica biodiversidade local. Para os amantes da natureza, o Monte Wilhelm é o pico mais alto de Papua Nova Guiné, e atrai montanhistas em busca de desafios. A subida é recompensada com vistas espetaculares, além de ter a oportunidade de contemplar aves raras e outras espécies exóticas. Outro atrativo turístico imperdível é a província de Sepik, famosa por suas aldeias tribais e rios majestosos. O rio Sepik, o maior do país, proporciona uma imersão cultural profunda, onde você poderá conhecer as tradicionais casas de espírito e as esculturas de madeira que fazem parte da herança local. Visitar também os mercados de artesanato em Port Moresby e Madan é uma ótima forma de levar um pouco da cultura local para casa, enquanto aprecia a hospitalidade dos habitantes. Definitivamente, Papua Nova Guiné tem muito a oferecer a quem deseja uma experiência autêntica e fora do comum. Papua Nova Guiné possui um clima tropical, com duas estações bem definidas, a estação seca e a estação chuvosa. Saber quando visitar é um dos segredos para aproveitar ao máximo sua viagem. A estação seca, que vai de maio a outubro, é considerada a melhor época para visitar o país, pois as condições climáticas são mais favoráveis para explorar tanto as áreas urbanas quanto as rurais. Durante a estação seca as temperaturas ficam mais amenas e as chuvas são menos frequentes, facilitando atividades ao ar livre, como trilhas, mergulho e visitas culturais. Esse também é o período ideal para participar de festivais locais, como o Mount Hagen Cultural Show, que reúne tribos de todo o país em uma celebração de cores e tradições.
Já a estação chuvosa, de novembro a abril, traz fortes chuvas, principalmente nas áreas costeiras, o que pode tornar o deslocamento mais complicado e algumas atividades inviáveis. Se você está planejando uma viagem durante esse período, prepare-se para mudanças repentinas no clima e possíveis interrupções nos voos e transportes. Podemos dizer que, se você busca uma viagem tranquila e com boas condições climáticas, a melhor época para visitar Papua Nova Guiné é durante a estação seca. Além do clima mais estável, é nesse período que você terá acesso completo às atrações turísticas e eventos culturais únicos. Papua Nova Guiné é um caldeirão cultural, com mais de 800 línguas faladas e inúmeras tribos que mantêm suas tradições vivas até hoje. A diversidade cultural é uma das características mais marcantes do país, tornando a visita uma oportunidade de imersão única, em um mundo completamente diferente. As tradições tribais são muito respeitadas, e em muitas regiões do país você ainda pode encontrar aldeias que seguem costumes ancestrais. As celebrações culturais, como o Sing Sing, são eventos imperdíveis para quem deseja entender mais sobre a identidade local. Durante essas festividades, tribos se reúnem para cantar, dançar e exibir trajes coloridos, que representam suas histórias e crenças. A relação das tribos com a natureza também é algo fascinante. Muitas comunidades dependem diretamente dos recursos naturais, e têm um profundo respeito pela terra e pelos animais que a habitam. Essa conexão é refletida nas práticas de agricultura sustentável e na preservação das florestas, consideradas sagradas. Portanto, é importante o turista sempre mostrar respeito pelas tradições e costumes locais. Siga as orientações dos guias e nunca fotografe as pessoas sem pedir permissão, e assim você garantirá uma experiência cultural enriquecedora e autêntica, além de contribuir para a preservação desse patrimônio único. Montar um roteiro para Papua Nova Guiné pode ser desafiador, devido à diversidade de atrações e à complexidade do transporte. Contudo, com um bom planejamento de viagem, é possível aproveitar ao máximo o destino, e uma das primeiras decisões a tomar é sobre quais regiões você desejará explorar: áreas de montanha, ilhas paradisíacas ou tribos isoladas. Comece por Port Moresby, a capital, onde você poderá visitar o Museu Nacional e a Galeria de Arte, ótimos lugares para aprender sobre a história do país. Se você gosta de trilhas, a Kokoda Trek é uma escolha popular, mas exige preparo físico e planejamento, já que a caminhada pode durar dias. Para quem prefere relaxar nas praias, a ilha de Trobriand oferece as melhores. Um mergulho é outra atividade imperdível, e Madan é um dos melhores locais para isso, com recifes coloridos e resquícios dos naufrágios da Segunda Guerra Mundial para explorar. Se você busca algo realmente único, recomendamos visitar a província de Sepik, onde as tradições tribais estão mais presentes. Navegar pelo rio Sepik vai te oferecer um olhar íntimo sobre as aldeias remotas e a vida ribeirinha. Papua Nova Guiné não é um destino barato, especialmente devido à sua localização remota e à infraestrutura limitada. No entanto, com um bom planejamento é possível ajustar o orçamento e tornar a viagem viável. O maior gasto será com passagens aéreas, que costumam ser mais caras, especialmente para quem parte da América do Sul ou Europa. Voos saindo da Austrália são um pouco mais acessíveis. A acomodação varia bastante, desde hotéis de luxo até pousadas simples em vilarejos remotos. Em Port Moresby, espere gastar em torno de $100 por noite, em um hotel de categoria média. Já em áreas mais isoladas, como as ilhas e regiões montanhosas, a hospedagem pode ser mais barata, mas também mais rústica. E como já dissemos, outra parte importante do orçamento é o transporte interno. Muitas regiões do país só são acessíveis de avião, o que poderá encarecer a viagem. Companhias como a Air Niugini oferecem voos domésticos, mas os preços variam conforme a época do ano e a demanda. Não se esqueça de incluir também os custos com alimentação e atividades, que podem ser consideravelmente altos nas áreas turísticas. Para aqueles que buscam economizar, planejar com antecedência e considerar pacotes de viagem pode ser uma boa opção, pois no geral, uma viagem de 2 semanas para Papua Nova Guiné poderá custar entre $3.000 a $5.000, dependendo do estilo de viagem e das atividades escolhidas. República de Nauru. Apesar de seu tamanho, a ilha guarda muitas curiosidades e uma história rica, além de ser um destino turístico para os mais aventureiros. A ilha fica a cerca de 42 quilômetros ao sul da linha do Equador, e é extremamente isolada, com seus vizinhos mais próximos estando a milhares de quilômetros de distância. A República de Nauru não possui uma capital oficial, mas Yaren funciona como centro administrativo, e para quem deseja visitar Nauru, o principal ponto de referência é a Austrália, que fica a aproximadamente 2.800 quilômetros a sudeste da ilha. Essa localização remota faz de Nauru um dos países menos visitados do mundo. Porém, para aqueles que apreciam destinos diferentes e tranquilos, a viagem pode ser extremamente recompensadora. Também é possível voar para Nauru partindo de Brisbane, Austrália, ou outras ilhas do Pacífico. Com apenas 21 km² de área total, a República de Nauru é facilmente percorrível em poucas horas. Além disso, o clima tropical, com temperaturas agradáveis durante o ano todo, torna a visita ainda mais agradável. A vida em Nauru é marcada por simplicidade e uma economia em recuperação. O país viveu um período de grande prosperidade nas décadas de 70 e 80, quando a mineração de fosfato gerou muita riqueza. Contudo, após o esgotamento desse recurso natural, a economia local entrou em declínio, o que impactou a qualidade de vida da população. Atualmente, Nauru busca novas formas de desenvolvimento econômico. A população, que gira em torno de 10.000 pessoas, vive de atividades como turismo e acordos internacionais.
O país também é conhecido por sua população com altos índices de obesidade, um reflexo das mudanças na dieta local, nos últimos anos. Embora a infraestrutura seja limitada, Nauru conta com escolas, hospitais e serviços básicos. O estilo de vida é simples, e os moradores preservam uma cultura acolhedora e tranquila. Para os turistas, é uma oportunidade de experimentar a vida em um dos países menos globalizados do mundo. A língua oficial de Nauru é o nauruano, uma língua austronésia falada pela maior parte da população. O nauruano é uma língua única, e embora existam poucas pessoas no mundo que o falam, ele é muito importante para a preservação da cultura local. Mas, fique tranquilo, a maioria dos moradores é bilíngue e fala também inglês. Apesar de seu pequeno tamanho, Nauru oferece uma variedade de atividades e experiências que surpreendem os turistas. Embora não seja um destino tradicionalmente turístico, a ilha tem sua beleza natural, história única e uma cultura acolhedora, que proporcionam uma experiência inesquecível para quem se aventura a ir até lá. A principal atração de Nauru está na simplicidade de suas paisagens e na oportunidade de explorar um dos locais mais isolados do planeta. Para começar, uma das atividades mais populares é dar uma volta completa ao redor da ilha. Com apenas 21 km de diâmetro, é possível percorrer Nauru em algumas horas, de carro ou, para os mais aventureiros, de bicicleta ou até mesmo a pé. O percurso oferece vista do Oceano Pacífico, que é de tirar o fôlego, e proporciona uma verdadeira imersão na vida local, onde você pode observar a rotina dos moradores, sentindo o ritmo tranquilo do dia a dia na ilha. Além disso, ao longo do caminho, há vários pontos de interesse histórico e paisagens naturais para explorar. Uma das atrações turísticas naturais mais fascinantes de Nauru é o Lago Buada. Localizado no interior da ilha, este lago de água doce é cercado por vegetação tropical, proporcionando um cenário sereno e um ambiente ideal para quem busca momentos de tranquilidade em meio à natureza. Embora o lago não seja adequado para natação, caminhar ao seu redor é uma excelente maneira de apreciar a biodiversidade local. A área ao redor do lago também é um ótimo local para fotografar a exuberante flora e fauna da ilha, proporcionando uma experiência de contato direto com a natureza. Outra atividade imperdível é explorar a história da mineração de fosfato em Nauru. Como mencionamos, durante o século XX, a economia da ilha girava em torno da extração desse recurso natural, que trouxe grande prosperidade ao país, por um tempo. Atualmente as áreas de mineração estão abandonadas, mas é possível visitar o que restou dessas minas e aprender mais sobre o impacto econômico e ambiental que essa atividade teve na ilha. Além disso, para os amantes de atividades aquáticas, o mar ao redor de Nauru é um verdadeiro convite ao mergulho e à prática de snorkel. As águas cristalinas revelam uma vida marinha rica, com corais e peixes tropicais que encantam os mergulhadores. Embora Nauru não seja tão conhecida por suas praias, as áreas costeiras oferecem um ambiente tranquilo para quem deseja relaxar à beira-mar e apreciar a vista deslumbrante do Oceano Pacífico. Por fim, Nauru também reserva uma oportunidade única para os interessados na história da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a ilha foi ocupada por forças japonesas, e ainda hoje é possível encontrar vestígios dessa ocupação, como bunkers e canhões antigos. Em suma, saiba que visitar esses locais históricos é uma chance de aprender mais sobre o papel de Nauru no conflito, e de como a guerra afetou a vida dos habitantes da ilha. Essa combinação de história e natureza faz de Nauru um destino verdadeiramente singular para quem busca algo fora do comum. Nauru é um dos países menos visitados do mundo, recebendo menos de 200 turistas por ano. Essa baixa taxa de visitas se deve em grande parte à sua localização remota e à infraestrutura limitada para o turismo. No entanto, para os turistas que buscam destinos exóticos e tranquilos, a ilha oferece uma experiência única. Com uma paisagem quase intocada, Nauru atrai principalmente turistas aventureiros interessados em explorar lugares fora do comum. As opções de hospedagem e alimentação são limitadas, mas os visitantes poderão encontrar na ilha uma imersão na natureza e na cultura local. Se você busca tranquilidade e uma experiência autêntica, Nauru é o destino ideal. A ilha é perfeita para desconectar-se da correria do mundo moderno e desfrutar de um lugar onde o tempo parece passar mais devagar. Samoa. Paradisíaca, cultural e tranquila, assim é a ilha Samoa, que prova ao turista, reunindo as três características em um só lugar, o porquê de merecer a sua atenção, mesmo sendo um dos destinos mais remotos do mundo. Ir para o meio do Oceano Pacífico pode não parecer a melhor das ideias, mas a sensação desaparece logo ao dar de cara com paisagens maravilhosas e tradições singulares. Se você é o tipo de turista atraído por lugares exóticos, prepare-se, pois Samoa é uma ilha perto do nada, mas cheia de motivos para ser o seu próximo destino de viagem. Um lugar isolado que chama a atenção dos europeus desde o século XVIII, mas nem por isso deixou de preservar as tradições dos antepassados polinésios. Samoa, um pequeno arquipélago composto por 10 ilhas, onde o turismo, ainda que a atividade principal do país, não faz jus às suas próprias belezas naturais. De frente para o mar, é bem capaz de o turista se enxergar no paraíso, tamanha beleza das praias de águas claras e areia branca e fina, florestas tropicais e vulcões, os quais ajudam a emoldurar o lugar ideal para descansar, próximo da natureza. Um roteiro por Samoa pode muito bem ser combinado com outros destinos, como Austrália e Nova Zelândia, de onde partem os principais voos para o país. Então, aproveite a tranquilidade da região para conhecer a fundo a cultura samoana, e colocar um novo lugar naquela lista de viagens dignas de guardar na memória. Samoa está localizado na região da Polinésia, ocupando pouco mais de 2.800 km², no Oceano Pacífico Sul.
O arquipélago é cercado por várias outras ilhas que fazem parte da Oceania, como Tonga, Fiji, Vanuatu e a Samoa Americana, antigo território samoano pertencente aos Estados Unidos. Para tornar mais fácil a localização da Samoa Ocidental, como também a conhecida Samoa, ela fica quase no meio do caminho entre a Nova Zelândia e o Havaí. A capital de Samoa é Apia, um pequeno município da ilha de Upolu, que concentra quase 40 mil habitantes, algo próximo de 20% de toda a população do país. Como típica cidade das ilhas do Pacífico, Apia é um destino bastante aconchegante, tanto em termos de estrutura, como de atrações. Nas proximidades de seu território está o aeroporto internacional do país. E falando em aeroporto, a dúvida de muitos turistas é sobre como chegar nas Ilhas Samoa. Voos diretos saindo do Brasil você não vai encontrar. Logo, haverá um bom pretexto para seguir rumo a Brisbane ou Sydney, ambas na Austrália, ou ainda Auckland, na Nova Zelândia, de onde saem voos para o aeroporto internacional Faleulu. Calor e praia, duas coisas que parecem ter sido feitas uma para a outra, não é mesmo? E olha que coisa boa, em Samoa, a combinação de sucesso dita o ritmo quase o ano inteiro. A localização tropical faz o país ter temperaturas altas constantemente, com médias próximas dos 26 graus, porém, é bom ficar de olho na previsão do tempo. Do fim da primavera ao início do outono, em abril, as chuvas são mais intensas, especialmente em dezembro e janeiro. Por isso, considere conhecer o arquipélago a partir de maio até o início de novembro. Além de praias e atrações naturais, Samoa é um país onde é possível aprender muito sobre a cultura local, o que, aliás, é um grande atrativo para os brasileiros, já que estamos falando de costumes e tradições bem diferentes dos nossos. Samoa vai te encantar, principalmente quando se sabe o que fazer em sua capital, nas ilhas de Upolu e Savaii também. Por se tratar de um destino bastante remoto, é normal que existam muitas dúvidas sobre Samoa. Turismo por lá é uma das principais atividades, portanto, espere um lugar minimamente estruturado para receber turistas de todo o mundo. Veja algumas dicas essenciais para quem vai conhecer as ilhas. A tranquilidade e as belezas de Samoa certamente é para o turista que procura por descanso e deseja passar as férias todas no arquipélago. Mas caso não disponha de tanto tempo, saiba que em até 3 dias dá sim, para ver as principais atrações, uma ilha por dia, seguindo um planejamento bem feito para não perder nada. Mas se você quiser realmente desfrutar do ambiente calmo da região, considere ficar um pouco mais, quem sabe até uma semana, e assim aproveitará muito mais o paraíso samoano para recarregar as baterias. Andar de ônibus em Samoa será uma experiência marcante da sua viagem, por diversos motivos. O primeiro deles é porque os veículos são um atrativo à parte. Todos coloridos, eles não passam despercebidos, e são uma atração turística que vai ser difícil ficar para trás. Outro motivo é pelo costume local, pois ninguém pode viajar em pé. Quando o ônibus está cheio, quem está sentado oferece o colo para outra pessoa sentar, logo, não estranhe se receber este convite. Pegar o ônibus é uma maneira eficiente e barata de conhecer o país. Por lá não existem pontos de embarque, ou seja, onde o turista sinalizar a parada, este será acolhido. Se você é daqueles turistas que pesquisa bem para comprar as passagens aéreas, procure por promoções de hospedagem e não vá atrás de opções luxuosas de restaurantes, assim o seu passeio será relativamente barato. Por outro lado, tem quem goste de aproveitar algumas benesses, e assim poder curtir todas as experiências, no entanto, a conta ficará bem mais alta. A dica é planejar de acordo com o seu orçamento e aproveitar cada instante das ilhas no Pacífico. Também não precisa se desesperar e correr para o Google Tradutor para aprender o samoano. Embora o idioma oficial do país seja falado por mais de 90% da população, o inglês é bem utilizado para facilitar a comunicação com os turistas. O samoano é uma língua de origem polinésia, que ajuda a explicar a história da ilha. Seus primeiros habitantes chegaram do sudeste da Ásia, há mais de 3.000 anos, e seus hábitos se misturaram com os de ilhas vizinhas, como Tonga e Fiji. Mesmo após a chegada dos europeus, no século XIX, Samoa preservou a cultura, se abrindo apenas ao catolicismo. Aspectos desta cultura samoana são muito visíveis até hoje, como as tatuagens PA para os homens e malu para as mulheres, que são símbolos de que a pessoa está preparada para a vida adulta. Mais um aspecto cultural do país é designado pelo termo Fa'afafine, que significa terceiro gênero, um reconhecimento de que samoanos aceitam desde a infância meninos com jeito de meninas, e que esses estão inseridos na sociedade sem julgamento do seu povo. Tonga. Tonga é um arquipélago no Oceano Pacífico Sul, uma das últimas monarquias absolutas do mundo, embora nos últimos anos possa ser considerada quase constitucional, e é baseada em um sistema essencialmente feudal, onde o rei desembolsa terras e cargos sem recorrer a um corpo eleito. Tonga tem uma economia sem nenhuma rede de lojas corporativas, sendo apenas as pequenas empresas locais que fornecem todos os bens e serviços necessários. Houve tumultos pró-democracia em novembro de 2006, em Nuku'alofa, sua capital, e estes movimentos deixaram 8 mortos, com grande parte do centro da cidade queimada. A reconstrução pós-tumulto foi parcialmente concluída, e atualmente existem várias instalações turísticas. Os turistas não foram alvos dos tumultos, e indo a Tonga, você verá que o país é um lugar amigável e atraente para visitar, embora não deva esperar o mesmo nível de infraestrutura de países mais desenvolvidos. Na década de 70, o capitão James Cook visitou Tonga e a chamou de Ilhas Amigáveis. Então, em 1845 Tonga foi unificada e transformou-se em um reino, e em 1875, em uma monarquia constitucional.
Sob o Tratado de Amizade, Tonga manteve sua autonomia, mas sob um protetorado britânico até que a independência aconteceu, em 4 de junho de 1970, e hoje é a única monarquia no Pacífico. Tonga está dividida em 3 grupos de ilhas: Tongatapu, onde fica a capital Nuku'alofa, Apai, o grupo menos populoso, e Vava'u, onde se localiza Neiafu. Para chegar a Tonga é possível que seja por avião ou iate, este segundo, especificamente para as pessoas que optam por ser este um destino famoso. Portanto, para se deslocar entre as ilhas, só é possível pelo céu ou pelo mar, os quais, independente de qual seja, proporcionam uma experiência inesquecível ao turista, seja voando ou navegando. Motos, scooters e bicicletas poderão ser alugadas em Tongatapu, Vava'u e Apai. Em Tongatapu, você poderá alugar um carro, ou se preferir, poderá contratar os serviços de táxis. Para se locomover pela ilha principal, Tongatapu, são oferecidos passeios de um dia, para todos os principais atrativos turísticos. O limite de velocidade na ilha é geralmente 40 km por hora, o qual é respeitado pelos motoristas locais. As estradas são boas no interior e ao redor de Nuku'alofa, mas pioram quanto mais você se afasta da cidade. A maioria dos carros em Tonga se encontram em péssimo estado de conservação, pois são mantidos com orçamento limitado, mas o limite de velocidade baixo também ajuda a reduzir os acidentes. Também existem ônibus para vários atrativos em Tongatapu, saindo de Nuku'alofa, embora não tenham horários definidos. As línguas oficiais de Tonga são o tonganês e o inglês. Além de alguns locais históricos, em Tongatapu, a maioria das atividades turísticas para se fazer em Tonga se concentram na sua natureza insular: mergulho, snorkeling, pesca, passeios de barco, caiaque e kitesurf estarão disponíveis. Existem também algumas praias adoráveis para o caso de você desejar apenas relaxar. Tonga tem alguns bons restaurantes, e se você é apaixonado por lagosta, certamente este é o lugar para ir. Reserve um tempo para aprender um pouco sobre a cultura feudal de Tonga e suas muitas tradições. Vá às igrejas, mesmo que você não seja religioso, pois o canto dos fiéis poderá ser muito tocante para você. Experimente uma bebida de cava, a bebida tradicional que é levemente psicoativa. Assim como em outras nações insulares do Pacífico, o rugby é muito popular em Tonga. Mas embora Tonga seja um país em desenvolvimento, os preços de muitos produtos e serviços são ligeiramente maiores do que os da Nova Zelândia ou da Austrália. A maior parte do que você come, além de peixes, lagostas, raízes e tubérculos, frutas e vegetais, terá sido importado. Uma boa refeição, uma cerveja em um restaurante ou bar, alugar um carro por dia ou os cigarros, lhe custarão tanto quanto nos países mais famosos e mais visitados da Oceania. As festas tonganesas são imperdíveis. Empresas de turismo e hotéis organizam as festas, onde danças tradicionais em várias noites da semana, em Tongatapu e em Vava'u, são as principais atrações dos eventos. Tonga é animada até tarde da noite, ficando subitamente quieta por volta das 23 horas. Então, espere ver pessoas andando pelas ilhas até tarde. Cerveja e bebidas alcoólicas estão disponíveis em muitos pontos de venda, incluindo importações de Fiji, Austrália e Nova Zelândia, para complementar as cervejas locais. Se você estiver interessado em conferir a bebida nativa, experimente cava pelo menos uma vez, algo como novocaína líquida. A cerveja local é chamada Ikari, e é vendida em garrafas de 330 ml, na maioria dos restaurantes e bares. Caso queira, poderá comprar as mesmas garrafas em uma das muitas lojas chinesas de beira de estrada, ou em um supermercado, bem mais em conta. As cervejas importadas são principalmente da Austrália, embora também haja algumas da Europa. A maioria é vendida em latas ou garrafas de 330 ml. Há uma grande variedade de acomodações em Tonga, das luxuosas até as econômicas, mas a maioria tem poucos quartos. Algumas das principais exportações de Tonga incluem baunilha, artesanatos e abóboras especiais cultivadas para serem exportadas ao Japão. Outros setores agrícolas incluem tubérculos como taro, tapioca, batata doce, inhame, coco, banana, manga, mamão, abacaxi, melancia e até amendoim. Mas claro, se você tiver um visto de turista, você não poderá se envolver com negócios ou trabalhar enquanto estiver em Tonga. Você também não poderá fazer nenhum curso em alguma instituição educacional de Tonga. É basicamente legal tentar mudar um visto de turista para um visto que permita trabalhar. Então, se você pretende ter um emprego enquanto estiver em Tonga, certifique-se de ter um visto de trabalho, com antecedência. Embora vistos de trabalho estejam disponíveis, o Departamento de Imigração provavelmente relutará em conceder um a você, pois Tonga tem uma alta taxa de desemprego e prefere que os empregos sejam ocupados por cidadãos tonganeses, em vez de estrangeiros. Se você estiver vindo para Tonga para trabalho humanitário ou voluntário, precisará de um visto de trabalho para isso. Tonga, geralmente é visto como um país seguro. Porém, Tonga é vulnerável a uma série de perigos naturais devido à sua localização. Todo o arquipélago está situado ao redor do Anel de Fogo, uma zona de terremotos situada no Oceano Pacífico. A atividade sísmica normalmente acontece debaixo d'água, e dependendo da intensidade de um terremoto subaquático, um tsunami pode ser facilmente desencadeado. Estima-se que existam até 36 vulcões submarinos ao redor de Tonga. Embora as chances de uma erupção sejam raras, elas ainda podem ocorrer. A enorme erupção Unga Tonga Unga Apai, em janeiro de 2022, foi a maior do século XXI até agora, e causou grandes danos a Tonga, devido a um tsunami, e por conta da chuva de cinzas, resultando em algumas mortes, escassez de água e perda de comunicações com o mundo exterior.
A temporada oficial de ciclones é de novembro a abril. Durante esse período, os ventos podem ser fortes, o risco de inundação aumentará e você poderá enfrentar chuvas pesadas. Tenha o cuidado habitual ao praticar mergulho com snorkel, pois os corais podem ser perigosos. A água das torneiras é relativamente segura, embora sua qualidade possa variar conforme o local. Para obter o máximo de respeito dos habitantes de Tonga, vista-se modestamente. Algumas pessoas, as que geralmente desembarcam de navios de cruzeiro, foram presas por andar de topless. Os tonganeses respeitam o sabá começa ao pôr do sol na sexta-feira, e termina no sábado à noite. A religião desempenha um papel importante na vida de muitos tonganeses. Shows e programas cristãos são comuns, e muitos tonganeses seguem várias denominações cristãs. Faça amizade com alguns moradores locais e você não terá problemas em ter uma experiência agradável de domingo, participando da rotina dominical destes. Os tonganeses consideram importante respeitar figuras de autoridade e seus superiores. Tente se comportar na frente de alguém mais velho que você, e tente não fazer algo que os faça se sentirem desafiados ou desrespeitados. Embora falar pelas costas de alguém seja comum em muitas partes do mundo, os tonganeses desaprovam a fofoca e a consideram extremamente desrespeitosa. Os tonganeses valorizam a humildade e a sensibilidade, e até mesmo a família real tonganesa é mantida nos mesmos padrões comportamentais. Se gabar de suas realizações não é bem visto pelos tonganeses. Não critique ou fale mal da família real de Tonga, pois estes são venerados na sociedade tonganesa, e criticá-los poderá facilmente ofender os tonganeses. Tuvalu. Visitar Tuvalu é uma oportunidade única para explorar um dos destinos mais remotos do mundo. Uma das principais atividades em Tuvalu é mergulhar em suas águas cristalinas. As ilhas são cercadas por recifes de corais exuberantes, perfeitos para snorkel e mergulho, onde você também poderá observar uma diversidade impressionante de vida marinha, incluindo peixes tropicais, tartarugas marinhas, e se tiver sorte, até golfinhos. Essa experiência subaquática é imperdível para quem visita o arquipélago. Outra atividade essencial em Tuvalu é explorar suas tradições culturais. Visite as aldeias locais para conhecer a hospitalidade tuvaluana e suas práticas ancestrais. Você poderá participar de cerimônias tradicionais, como danças e cantos típicos, que são uma parte fundamental da identidade cultural das ilhas. Essa imersão na cultura local proporciona uma compreensão profunda do modo de vida dos habitantes de Tuvalu. Além das atividades culturais e aquáticas, Tuvalu oferece tranquilidade e beleza natural em suas praias intocadas. Aproveite para relaxar em praias como a de Funafuti, onde a areia branca e as palmeiras oferecem um cenário perfeito para descansar. É o lugar ideal para se desconectar do mundo e aproveitar a serenidade que as ilhas oferecem, pois a simplicidade e a beleza natural de Tuvalu tornam suas praias um verdadeiro refúgio para quem busca paz e quietude. Outra praia imperdível é a praia de Nanumeia, que se destaca por sua tranquilidade e beleza serena. Com menos turistas, é o lugar perfeito para quem busca um refúgio calmo e isolado. As águas calmas e a paisagem intocada fazem dela um destino ideal para momentos de relaxamento e contemplação. A praia é cercada por uma vegetação exuberante que complementa a sua beleza natural, criando um ambiente idílico para os visitantes. Um dos principais atrativos turísticos de Tuvalu é o atol de Funafuti, onde fica a capital do país. O Funafuti Conservation Area é um local imperdível para os amantes da natureza, pois apresenta ao turista uma mistura única de ecossistemas marinhos e terrestres. A área de conservação abriga diversas espécies de aves, além de praias paradisíacas e recifes de corais vibrantes, tornando-se um destino popular para caminhadas, observação de aves e snorkeling. Visitar este local é uma maneira de se conectar com a rica biodiversidade de Tuvalu. Outro ponto de destaque é a Lagoa de Nanumeia, que oferece uma paisagem deslumbrante e águas cristalinas perfeitas para passeios de barco. Esta lagoa é cercada por pequenas ilhotas que proporcionam vistas panorâmicas incríveis. Nanumeia também é conhecida por suas histórias e lendas locais, tornando a visita não só uma experiência visual, mas também culturalmente enriquecedora. Explorar Nanumeia é uma excelente maneira de mergulhar na história e nas belezas naturais que Tuvalu tem a oferecer. Além de suas praias principais, Tuvalu possui várias pequenas ilhotas com praias igualmente impressionantes. Essas ilhotas são perfeitas para quem deseja explorar locais menos conhecidos e experimentar a sensação de estar em um verdadeiro paraíso isolado. Muitas dessas praias são acessíveis apenas por barco, oferecendo uma aventura adicional para os visitantes que procuram um local tranquilo e privado. As praias de Tuvalu são também um excelente local para atividades ao ar livre, como passeios a pé pela areia, piqueniques e fotografia de paisagens. A combinação de beleza natural, oportunidades para relaxamento e diversão, faz das praias de Tuvalu um destino imperdível para qualquer turista. A melhor época para visitar Tuvalu é durante a estação seca, que vai de maio a outubro. Durante esses meses, o clima é mais ameno e as chuvas são menos frequentes, proporcionando condições ideais para explorar as ilhas e desfrutar das atividades ao ar livre. No entanto, se você deseja evitar as multidões e prefere desfrutar de uma experiência mais tranquila, os meses de novembro a abril também podem ser uma boa escolha. Embora seja estação chuvosa, as chuvas são geralmente esporádicas intercaladas com períodos de sol. Essa época também é quando a vegetação está mais verde e exuberante, oferecendo um contraste vibrante com o azul do oceano. Além disso, os preços de acomodações e voos podem ser mais baixos durante esta temporada, o que pode ser um atrativo adicional. Para quem está interessado em eventos culturais e festivais locais, o período de festividades, que acontece principalmente entre julho e setembro, é uma ótima escolha.
Durante esses meses, Tuvalu celebra várias festas tradicionais e eventos comunitários, proporcionando uma visão única das tradições e celebrações locais. Participar desses eventos pode enriquecer sua experiência, permitindo que você conheça mais sobre a cultura tuvaluana e interaja com os habitantes locais. Finalmente, é importante considerar que Tuvalu está localizada em uma região propensa a eventos climáticos extremos, como ciclones. A temporada de ciclones vai de novembro a abril, e embora a probabilidade disto acontecer seja baixa, é algo para se ter em mente ao planejar sua viagem. Consultar previsões climáticas e monitorar condições meteorológicas poderá ajudar a garantir uma viagem segura e agradável. Tuvalu é um destino imperdível para quem busca uma experiência autêntica e tranquila no Pacífico. Com suas praias deslumbrantes e águas cristalinas, a ilha oferece oportunidades incomparáveis para relaxar e explorar a beleza natural. Desde o snorkeling nas águas rasas da praia de Amatucu, até as caminhadas tranquilas na praia de Nanomeia, Tuvalu proporciona uma variedade de atividades ao ar livre que encantam os amantes da natureza e os aventureiros. Além das atrações naturais, Tuvalu é um local rico em cultura e tradições. Participar dos eventos culturais locais e interagir com a comunidade oferece uma visão fascinante da vida tradicional polinésia. As festas e celebrações, frequentemente realizadas em locais como Blue Viper Tavern e o Vaiakulagi Hotel Restaurante, são ótimas oportunidades para mergulhar na cultura local e apreciar a música e dança tradicionais. Apelo à comunidade internacional. Diante da crise climática que assola o mundo e a falta de providências imediatas, o governo de Tuvalu elaborou no final de 2022 um plano de digitalizar a nação tuvaluense. O território composto por 124 ilhas e ilhotas foi mapeado e digitalizado tridimensionalmente para garantir sua soberania frente aos outros países do mundo, mesmo quando estiver abaixo do nível do mar. Para assegurar a cidadania, o governo está criando um passaporte digital, possibilitando casamentos e participação política. Além disso, o país investiu na infraestrutura nacional de comunicação, e um cabo submarino será responsável por transferir todos os dados para a nuvem. Além disso, elementos que fazem parte da cultura popular do país, como danças, rituais e histórias de família, serão também mapeados e incluídos numa espécie de arca digital, para que o capital cultural e social da comunidade não seja perdido depois do país sumir entre as águas. Com 11 mil habitantes, Tuvalu se tornará a primeira nação localizada no metaverso. Isso porque o ponto mais alto de seu território está apenas a 5 metros acima do nível do mar. Com a emergência climática e o aumento do nível do oceano, o país deverá ser engolido nas próximas décadas. E em novembro de 2024, o governo de Tuvalu firmou um acordo com a Austrália, que irá receber seus refugiados climáticos, assim que viver no território tuvaluense já não for mais possível, lamentavelmente. Vanuatu. Vanuatu é uma nação insular localizada no Pacífico Sul, composta por mais de 80 ilhas vulcânicas. Trata-se de um país pouco conhecido e que tem apenas fronteiras marítimas, sendo assim, um destino ideal para um mergulho rodeado por paisagens deslumbrantes e rica cultura. Vanuatu é especialmente conhecido por suas paisagens naturais, incluindo praias, florestas tropicais e recifes. A cultura de Vanuatu é tradicional, pois recebeu influências dos povos nativos melanésios e da colonização francesa e britânica. Os habitantes são conhecidos por suas cerimônias tradicionais que envolvem danças, música e vestimentas elaboradas. O turismo é uma importante fonte de renda para o país, mas Vanuatu ainda enfrenta desafios econômicos e sociais. Vanuatu tem uma grande variedade de atividades para os turistas, incluindo mergulho, caminhadas, passeios de barco, trilhas e praias deslumbrantes. A ilha de Espírito Santo, por exemplo, com recifes coloridos, naufrágios e cavernas subaquáticas, é um destino muito procurado por mergulhadores. A ilha de Tana é conhecida pelo vulcão ativo Monte Azur. A capital Porto Vila, que fica na costa sul da ilha de Efate, tem diversas opções de restaurantes e bares, bem como mercados que vendem artesanato e produtos locais. Para turistar em Vanuatu é melhor contar com um mapa. Se locomover em ilhas poderá ser mais complicado do que você imagina, portanto, tenha sempre o mapa à mão. Além de facilitar sua mobilidade, o mapa aponta onde estão estabelecimentos importantes, como mercados, farmácias, restaurantes e hotéis, por exemplo. Existem várias maneiras de chegar a Vanuatu, mas a maioria dos turistas chegam por meio do Aeroporto Internacional de Bauerfield, localizado em Porto Vila, a capital do país. Mas existem também voos diretos de Sydney, Brisbane e Melbourne, na Austrália, assim como de Auckland, na Nova Zelândia, e de algumas ilhas próximas. Os turistas também poderão chegar a Vanuatu por meio dos cruzeiros que navegam pelo Oceano Pacífico Sul. A melhor época para visitar Vanuatu é durante os meses de abril a outubro, quando o clima é seco e mais estável. Outro detalhe importante é que entre novembro e março, o clima estará mais propenso a ciclones tropicais, que geralmente ocorrem nesse período. No entanto, é importante lembrar que Vanuatu é um país tropical e o clima pode ser imprevisível, mesmo durante a época seca. As ilhas de Vanuatu são um destino turístico para quem deseja contato com a natureza e cenários paradisíacos, praias de areias brancas, corais coloridos, palmeiras tropicais e águas absolutamente limpas e cristalinas. O país é um destino popular para surfistas, aventureiros interessados nas trilhas vulcânicas, e também por turistas que desejam apenas curtir as praias ou fazer snorkel nos corais coloridos. Na ilha de Espírito Santo, os turistas podem explorar cavernas subaquáticas, nadar em lagoas cristalinas, e visitar as praias de Champagne Bay e Port Oure. A ilha de Tana é conhecida pelo vulcão ativo Monte Azur, que oferece um espetáculo incrível de erupções noturnas.
Os visitantes também podem participar de cerimônias culturais tradicionais em algumas das ilhas, incluindo danças e música ao vivo. Alguns dos passeios incluem visitas a aldeias locais para aprender sobre a cultura e a vida cotidiana de Vanuatu, com caminhadas até cachoeiras e mirantes panorâmicos, ou até passeios de barco para explorar a beleza natural das ilhas. A ilha de Efate abriga a capital, Porto Vila, e também oferece atividades turísticas como snorkeling e passeios de barco. Os turistas podem nadar com golfinhos, explorar os corais e até mesmo fazer um mergulho em um navio naufragado. As praias de Vanuatu são algumas das mais belas praias do mundo. A praia de Champagne Bay, na ilha de Espírito Santo, é uma das mais procuradas do arquipélago. A praia de Port Ori, também em Espírito Santo, é outro lugar incrível, com ondas suaves e águas límpidas. Na ilha de Efate, a praia de Deava é um paraíso escondido, com uma pequena enseada cercada por uma densa vegetação. Eracor é outra praia em Efate, com águas azuis e fácil acesso a partir de Porto Vila. A praia de Pango, também em Efate, é muito utilizada por surfistas e é considerada uma das melhores praias de surf em Vanuatu. Na ilha de Tana, a praia de Lenakel é um lugar perfeito para relaxar e desfrutar de um pôr do sol deslumbrante. Os vulcões de Vanuatu são uma atração turística única e emocionante, oferecendo aos turistas a oportunidade de ver a atividade vulcânica de perto. O vulcão mais famoso é o Monte Yazur, localizado na ilha de Tana. É um dos vulcões mais acessíveis do mundo, permitindo que os turistas cheguem bem perto de suas encostas, e até mesmo que subam até a borda da caldeira para observar a lava e as cinzas vulcânicas. Outro vulcão popular é o Ambrim, na ilha de Ambrim, um vulcão ativo com uma das maiores crateras do mundo, e uma visão incrível das suas formações geológicas únicas. Para aqueles que desejam uma experiência ainda mais emocionante, a ilha de Gaua tem uma trilha até o Monte Garet, que é um vulcão em extinção. A trilha oferece uma visão espetacular da paisagem vulcânica e da exuberante floresta tropical. A vida em Vanuatu é caracterizada especialmente pelo contato com a natureza e a valorização dos bens comunitários. Para a maioria dos nativos de Vanuatu, que ocupam principalmente as terras do interior, o dinheiro não é algo tão importante. O clima tropical de Vanuatu proporciona um ambiente ideal para o cultivo de frutas, verduras e plantas ornamentais. A comida local é baseada em frutas tropicais, frutos do mar e raízes, como o inhame. A bebida nacional é o kava, uma infusão feita a partir da raiz de uma planta nativa, que é consumida como uma bebida social em cerimônias. A cultura de Vanuatu é rica em tradições e crenças ancestrais. As cerimônias e danças são realizadas para celebrar nascimentos, casamentos, colheitas e outras ocasiões importantes. Sendo um destino tão desconhecido pela maioria das pessoas, algumas curiosidades de Vanuatu podem servir para ilustrar um pouco da realidade do país, como por exemplo, Vanuatu é uma das 4 nações mais felizes do mundo, sendo a mais feliz fora das Américas. Outra curiosidade é que seu território tem um inusitado formato de Y, ou seja, parecendo uma forquilha. Outro detalhe alarmante é que esse feliz país insular é também o mais suscetível do mundo a desastres como inundações, aumento do nível do mar, tempestades e secas, devido às mudanças climáticas. Outro fato curioso é que após sua independência, a terra passou a pertencer exclusivamente aos moradores, que são proibidos de vender suas propriedades a estrangeiros. Sobre o idioma, Vanuatu é um dos países mais diversos linguisticamente falando, e a prova disso é que são faladas mais de 139 línguas e dialetos no arquipélago. Em muitas dessas línguas, Vanuatu significa nossa terra para sempre.